Fiquei à porta do gabinete e ouvi o meu marido dizer que a sua mulher ainda não sabia que ele tinha pedido o divórcio. Olhei para sua secretária, que sorria com presunção. Não fiz uma cena de ciúmes, mas bloqueei silenciosamente os meus 59% das ações da empresa. No dia seguinte, toda a empresa testemunhou um desmascarar aterrador. Eu tinha regressado a Lisboa um dia antes do previsto. A viagem de negócios ao Porto tinha corrido favoravelmente e terminado antes do tempo. Era suposto eu ficar uma noite extra para jantar com os nossos parceiros, mas por alguma razão senti uma inquietação no coração naquela tarde. Talvez fosse porque na próxima semana assinalávamos o 10º aniversário de casamento entre mim e o Miguel Carvalho. 10 anos não são uma vida inteira, mas é tempo suficiente para uma mulher depositar a sua juventude, a sua confiança e o seu próprio sangue e suor nas mãos de um homem. O meu nome é Ana Pereira, tenho 36 anos e sou a presidente do Conselho de Administração do Grupo Pereira. As pessoas que viam de fora diziam frequentemente que eu tinha sorte em ter um marido tão talentoso e elegante que sabia gerir uma empresa e estava sempre ao lado da sua mulher nas grandes galas corporativas. Eles não sabiam a verdade. Há 10 anos, o Grupo Pereira era apenas um escritório alugado de 40 metros quadrados escondido numa pequena ruela de Alfama. Vendi a casa que a minha mãe me deixou, juntei cada cêntimo das minhas poupanças e contraí empréstimos bancários para erguer esta empresa do nada. Entretanto, o Miguel era apenas um diretor de vendas desempregado nessa altura. Ele abraçava-me no nosso apartamento abafado e sem ar-condicionado e dizia que nunca me trairia. Implorava-me que confiasse nele apenas uma vez, prometendo dar-me uma vida inteira de paz em troca. E eu acreditei nele. Acreditei tanto nele que, quando a empresa cresceu, afastei-me e dei-lhe o título de diretor-geral para que ele pudesse andar de cabeça erguida perante as nossas duas famílias. Acreditei tanto nele que lhe transferi uma parte das minhas próprias ações. Fiz isto simplesmente porque ele, uma vez, mencionou com tristeza que todos na empresa me chamavam de fundadora. Enquanto ele se sentia como um homem a viver à sombra da mulher, eu confiei nele ao ponto de, durante anos, ter suportado as reuniões mais difíceis, os empréstimos mais pesados e as rejeições mais dolorosas dos clientes, só para que ele pudesse aparecer nas cerimônias de assinatura com um sorriso impecável e um fato feito à medida. Naquela tarde, puxei a minha pequena mala de porão pelo aeroporto Humberto Delgado. Dentro da minha mala estava uma caixa de queijadas artesanais que ele uma vez dissera serem as suas favoritas durante a nossa viagem de primeiro aniversário a Sintra. Não lhe disse que vinha para casa. Queria ver a surpresa nos seus olhos e ouvi-lo repreender-me em tom de brincadeira por não lhe ter ligado para me ir buscar. Pensei que abriria a porta do gabinete do diretor-geral, colocaria a caixa de queijadas na sua secretária, o abraçaria por trás e lhe diria que o contrato estava assinado. Este ano, a empresa poderia aliviar um enorme fardo financeiro. Pensei que ainda poderíamos envelhecer juntos, mesmo que, nos últimos anos, ele se tivesse tornado mais ocupado e mais frio, os nossos jantares partilhados fossem menos frequentes e as suas chamadas telefônicas mais curtas. Mas há portas que não foram feitas para serem abertas à alegria. Algumas portas só precisam de ser abertas uma fração de centímetro para desmoronar uma vida inteira de confiança. Cheguei à sede do Grupo Pereira, no Parque das Nações, perto das 7 da tarde. O edifício de escritórios ainda estava vivamente iluminado. As janelas de vidro refletiam as luzes da cidade a acenderem-se lá embaixo. Quando a recepcionista me viu, assustou-se e deu um salto. Disse-me que achava que eu só voltava amanhã. Sorri e acenei com a mão para lhe fazer sinal de que não anunciasse a minha chegada. Disse-lhe que tinha voltado mais cedo. Perguntei se o Miguel ainda estava lá em cima. Ela confirmou que sim. Disse que o Sr. Carvalho e a Catarina Silva ainda estavam no gabinete da direção. Ao ouvir o nome Catarina, hesitei ligeiramente. Ela era a secretária pessoal do Miguel, que tinha entrado para a empresa há 3 anos. Era jovem, bonita e cheia de tática. Vestia sempre blusas brancas perfeitamente ajustadas e falava com uma voz tão suave como a água. Eu não gostava dela, mas nunca lhe tinha dificultado a vida. Dizia sempre a mim mesma que uma mulher dona de uma empresa não devia ser mesquinha com a secretária do marido.
Dizia a mim mesma que a confiança era o requisito mínimo absoluto que restava num casamento. Apanhei o elevador para o 26º andar. O corredor tinha tapetes grossos, por isso o som dos meus saltos altos praticamente dissolveu-se no ar. Quanto mais me aproximava do gabinete, mais ouvia risos suaves a ecoar. A porta não estava completamente fechada. Estava entreaberta por uma fresta. Levantei a mão para bater, mas a minha mão parou a meio do ar. Através da estreita abertura, vi o Miguel de pé junto à sua secretária. Os 2 botões superiores da sua camisa estavam desapertados e o tecido estava puxado de forma desarrumada para um dos lados. A Catarina estava intimamente perto à frente dele, com a cabeça ligeiramente inclinada, as suas mãos pálidas ajustando lentamente o cinto dele. O movimento era demasiado natural, demasiado íntimo, demasiado familiar. Parecia ter sido repetido vezes sem conta. Fiquei paralisada. Naquele momento, não ouvi o zumbido do ar-condicionado, o trânsito da cidade lá embaixo, ou sequer o bater do meu próprio coração. Apenas vi os lábios do Miguel curvarem-se para cima. A sua voz baixou, preguiçosa e satisfeita. Ele perguntou-lhe se ela já tinha acabado, acrescentando que se ela fosse assim tão lenta, alguém poderia entrar. A Catarina riu-se, com a sua voz manhosa e sedutora. Perguntou se ele ainda tinha medo que as pessoas os vissem, provocando que o diretor Miguel não tinha medo há um momento. Pensei que tinha atingido o limite absoluto da minha dor, mas a frase seguinte do Miguel foi a verdadeira facada cravada diretamente no meu peito. Ele inclinou-se perto do ouvido dela e falou muito suavemente, mas o corredor estava num silêncio sepulcral. Cada palavra perfurou os meus ouvidos tão claramente como vidro a estilhaçar-se. Ele disse-lhe para não se preocupar, afirmando que a mulher dele ainda não sabia que ele já tinha finalizado os papéis do divórcio. Ele riu-se, dizendo que ela ainda pensava que era a oficial e legalmente reconhecida senhora Carvalho. A caixa de queijadas na minha mão quase escorregou para o chão. Papéis de divórcio. Ele e eu nunca tínhamos ido a tribunal. Eu nunca tinha assinado nenhuma petição de divórcio. Pela lei portuguesa, ninguém pode divorciar-se silenciosamente de um cônjuge vivo e legalmente competente sem que este seja notificado ou sem a sua assinatura num conservatório ou tribunal. Então, que papéis de divórcio eram aqueles? Ele falava de um documento falsificado, um decreto falso para enganar a Catarina, ou de uma conspiração obscura que ele vinha a preparar nas minhas costas há muito tempo. O sangue nas minhas veias transformou-se em gelo, gota a gota. Eu queria empurrar a porta e entrar de rompante. Queria esbofetear a cara do homem que outrora amara. Queria perguntar-lhe por quê. Por que razão vendi a minha casa para construir esta empresa com ele? Por que razão suportei os cruéis insultos da mãe dele por não ter um filho? Por que razão ignorei todas as vezes que ele chegava à casa tarde a cheirar a um perfume estranho? E, no entanto, no fim, tudo o que recebi foi uma frase a afirmar que a sua mulher não sabia de nada. Mas, quando a minha mão tocou na maçaneta, larguei-a. Não podia permitir-me tornar numa mulher aos gritos e histérica em frente a uma amante. Além disso, não podia deixar que o Miguel soubesse o quanto eu tinha ouvido. Um homem que teve a coragem de fingir o seu amor por mim durante 10 anos. De certeza que não escondia apenas uma mulher no seu escritório. Por trás daquele sorriso elegante, havia sem dúvida segredos muito mais sujos. Dei um passo atrás, com as costas a bater na parede fria ao fundo do corredor. Abracei a caixa de doces contra o meu peito. As minhas unhas enterraram-se tão profundamente no papel de embrulho que fizeram um pequeno som de amasso. Tinha pavor de que, se baixasse a guarda por um segundo que fosse, toda a minha força desabaria no chão juntamente com a minha última gota de dignidade. Virei-me e entrei nas escadas de emergência. A pesada porta de aço fechou-se atrás de mim, bloqueando as risadas do escritório. O espaço estava escuro e gélido. O cheiro a tinta velha, pó e metal úmido misturavam-se, deixando-me com náuseas. Agarrei-me ao corrimão, tentando respirar fundo e lentamente. As lágrimas acumularam-se, mas recusei-me a deixá-las cair. De que servia chorar? Iria o choro trazer de volta 10 anos? Iria o choro fazer aquele homem sentir-se envergonhado? Não. A pessoa que merecia ser arruinada não era eu. Tirei o telemóvel e marquei o número do meu advogado pessoal.
O Duarte Henriques estava no Grupo Pereira desde os tempos em que a empresa nem sequer tinha um departamento jurídico. Ele compreendia a estrutura de ações da empresa, todos os acordos entre mim e o Miguel, e até as coisas que eu tinha escondido por achar que os cônjuges não deviam ser demasiado calculistas. O telemóvel tocou 2 vezes antes de o Duarte atender. Perguntou se eu já estava de volta a Lisboa. Ouvi a minha própria voz soar tão calma que parecia alienígena. Disse ao Duarte que precisava que ele fizesse uma coisa por mim esta noite. Ele disse-me para prosseguir. Eu disse que queria transferir a totalidade das minhas ações maioritárias de 59% do Grupo Pereira para a estrutura de fundo fiduciário de reserva que tínhamos redigido anteriormente. Disse-lhe para o fazer de forma discreta e legal, garantindo que o Miguel Carvalho não descobrisse antes de a papelada estar finalizada. O outro lado da linha ficou em silêncio por alguns segundos. Ele perguntou se eu tinha a certeza. Lembrou-me que esta era a participação de controlo da empresa. Se acionássemos este protocolo, o Miguel não teria forma de usar a sua autoridade executiva para interferir com o meu capital nunca mais. O Duarte disse que sabia que algo devia ter acontecido. Fechei os olhos. A imagem das mãos da Catarina no cinto do meu marido passou-me pelos olhos, juntamente com aquela frase arrepiante. Disse-lhe que ele não precisava de perguntar, só precisava de executar a ordem. Ordenei-lhe que enviasse um auditor para rever todos os registros de capital da empresa, o contrato suplementar do 3º ano, o nosso acordo pós-nupcial e os direitos de assinatura de todas as contas empresariais. Disse-lhe que queria ter tudo firmemente nas minhas mãos até amanhã de manhã. O advogado Henriques não fez mais perguntas. Disse simplesmente que trataria do assunto de imediato. Desliguei o telemóvel e encostei-me à parede. A caixa de queijadas estava na minha mão, com as bordas completamente esmagadas. Fiquei a olhar para ela durante muito tempo e depois ri-me. Foi um riso seco e oco, tão suave que mal se ouvia. Os meus 10 anos de casamento revelaram-se mais baratos do que uma caixa de lembranças trazida de uma viagem de negócios. Desci as escadas de emergência degrau a degrau. Cada passo ecoava friamente no vazio escuro. Já não era a esposa ansiosa que corria para casa cedo para surpreender o marido. Já não era a Ana Pereira que acreditava que, desde que fosse suficientemente boa, paciente e se sacrificasse o suficiente, o seu casamento seria pacífico. Esta noite, o Miguel Carvalho ainda podia abraçar a Catarina no gabinete da direção que eu pagava para arrendar. Ainda podia sussurrar-lhe que a mulher dele não sabia de nada, mas ele não sabia que a mulher que ele pensava poder enganar para o resto da vida tinha estado mesmo à porta e tinha ouvido cada palavra. Ele especialmente não sabia que os 59% das ações que ele mais cobiçava estavam a escorregar-lhe silenciosamente das mãos. Olhei para cima através da pequena janela da escadaria. Lá fora, a cidade ainda resplandecia de luz. Os carros ainda passavam apressados pelas ruas molhadas e iluminadas. Lisboa nunca parou pela dor de uma pessoa. Por isso, eu também não podia parar. Amanhã, regressaria à empresa, não para lhe perguntar por quê, mas para que ele soubesse que trair a mulher que o elevou às nuvens foi o erro mais idiota da sua vida. Na manhã seguinte, vesti o fato preto que o Miguel uma vez disse que me fazia parecer demasiado intimidante. Fiquei muito tempo em frente ao espelho a olhar para a mulher refletida. Tinha os olhos ligeiramente vermelhos, mas o rosto não apresentava um único traço de fraqueza. Mal dormi na noite passada. O advogado Henriques enviou-me cada documento digitalizado, cada confirmação de transferência e cada autorização de assinatura revogada. Pelas 7 da manhã, a minha participação de 59% tinha sido colocada num mecanismo de proteção em que o Miguel não podia tocar. Ele ainda achava que estava sentado num trono na minha empresa. Não sabia que as fundações debaixo dos seus pés já tinham começado a rachar. Cheguei ao Grupo Pereira exatamente às 9 da manhã. A recepcionista viu-me e apressou-se a levantar-se. Disse, nervosa, que pensava que eu só tinha reuniões agendadas para o dia de hoje. Pousei a minha mala de marca no balcão com uma voz perfeitamente calma. Disse-lhe que não, que estava ali para ver o diretor-geral Carvalho. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Eu sabia que toda a empresa achava que eu ainda estava no Porto. Era muito provável. Algumas pessoas tinham se habituado demasiado a ver a Catarina a entrar no gabinete do Miguel
depois do horário de expediente. Por isso, quando me viram aparecer de repente, entraram em pânico ainda mais do que os próprios culpados. Não fiz mais perguntas e entrei diretamente no elevador. As portas de aço refletiram o meu rosto, frio e desconhecido. No passado, sempre que entrava na empresa, sentia sempre que estava a chegar a casa. Hoje, porém, sentia-me como uma proprietária que regressa para limpar uma casa que foi poluída por intrusos. A porta do gabinete da direção estava bem fechada. Não bati, empurrei a porta e abri-a de par em par. A cena diante dos meus olhos não me chocou como na noite anterior, mas foi o suficiente para me dar a volta ao estômago. A Catarina estava sentada no braço da cadeira do Miguel, a segurar uma chávena de café mesmo junto aos lábios dele. O Miguel estava recostado na cadeira a sorrir com uma ternura incrível. Era o tipo de sorriso que eu já não o via dar-me há muito tempo. Ao ouvirem a porta abrir-se, viraram ambos a cabeça bruscamente. A chávena de café na mão da Catarina abanou, derramando líquido escuro por todo o tapete caro. O Miguel deu um salto e a cor sumiu-lhe do rosto. Gaguejou, perguntando por que é que eu tinha voltado. Olhei para ele e depois lancei um olhar à Catarina. Ela escorregou rapidamente do braço da cadeira, ajeitando a blusa, com os lábios a tremerem sem conseguirem formar uma palavra. Entrei e pousei a minha mala na secretária dele. O som da pele a bater na madeira ecoou agudamente. Perguntei-lhe qual era o problema. Precisava de dar aviso prévio para regressar à minha própria empresa. O Miguel forçou um sorriso, mas o canto da sua boca tremia incontrolavelmente. Disse que não queria dizer isso. Estava apenas surpreendido. Perguntou se eu estava cansada da viagem e por que não lhe tinha ligado para me ir buscar. Puxei uma cadeira para a frente dele e cruzei lentamente as pernas. Deste ângulo, conseguia ver a placa com o nome Diretor-Geral Miguel Carvalho colocada de forma ordenada na secretária. Eu tinha mandado fazer pessoalmente essa placa para ele no ano em que a empresa se mudou para este edifício. Nessa altura, pensava que a glória dele também era a minha glória. Agora, a olhar para ela, apenas achava risível. A Catarina encolheu-se de terror. Eu disse-lhe para me ir tirar um café, preto, sem açúcar e sem leite. Ela olhou para o Miguel, implorando por ajuda. O Miguel deu imediatamente um passo em frente, tentando atuar como pacificador. Disse que eu devia estar cansada da viagem e ofereceu-se para chamar outro assistente para o fazer. Levantei os olhos e lancei-lhe um olhar fulminante. Perguntei se as minhas palavras já não tinham peso nesta empresa. A sala inteira ficou num silêncio sepulcral. O Miguel engoliu em seco. Ele sabia muito bem que quanto mais calma eu estivesse, mais grave se tinha tornado a situação. Finalmente virou-se para a Catarina e baixou significativamente a voz, dizendo-lhe para ir fazer o café. A Catarina manteve a cabeça baixa e saiu. Mas antes de fechar a porta, vi que os seus olhos não continham apenas medo, mas também um ressentimento profundo. Uma secretária que foi mimada durante demasiado tempo começava realmente a acreditar que era a dona da casa. Infelizmente para ela, entrou na casa errada. Assim que a porta se fechou com um clique, o Miguel contornou imediatamente a secretária tentando agarrar a minha mão. Implorou-me que ouvisse a sua explicação, afirmando que as coisas não eram o que eu pensava. Ele disse que a Catarina era apenas. Puxei a minha mão para trás, antes que ele me pudesse tocar. Eu disse que ela era apenas uma secretária tão dedicada que se sentava no seu apoio de braço a dar-lhe café à boca. O rosto dele endureceu. Disse-me para não falar de forma tão dura. Disse que era um homem e que no mundo real, às vezes, era preciso fazer convívios sociais. Eu terminei a frase dele. Convívios sociais ao ponto de falsificar papéis de divórcio nas costas da mulher. No momento em que essas palavras caíram, cada gota de sangue desapareceu do rosto do Miguel. Ele ficou a olhar para mim sem expressão, com os olhos muito abertos como se alguém o estivesse a estrangular. Numa fração de segundo, soube que tinha adivinhado corretamente. Se ele fosse verdadeiramente inocente, teria ficado zangado, mas agora estava apenas aterrorizado. Ele perguntou-me quem andava a espalhar mentiras tão maldosas. Eu sorri. Perguntei-lhe se importava quem disse isso ou se importava se era verdade. Ele recuou meio passo, com a mão a agarrar inconscientemente a borda da secretária. Ele negou, dizendo que tal coisa não existia. Afirmou que alguém estava a tentar destruir o nosso casamento
e implorou-me que não acreditasse. Levantei-me e caminhei até a grande janela de vidro atrás dele. Lá embaixo, a cidade continuava a mover-se numa corrida frenética. Eu tinha estado mesmo aqui com ele no dia em que a empresa inaugurou a sua nova sede. Ele tinha me posto o braço sobre o ombro e dito que tudo o que tínhamos hoje era prova do nosso amor. Acontece que quanto mais belos são os votos, pior cheiram quando apodrecem. Virei-me para olhar para ele. Disse-lhe que esta noite, às 7 da tarde, íamos à casa da mãe dele. Queria ouvi-la explicar os papéis do divórcio. O rosto do Miguel contorceu-se em pânico. Disse que isso era desnecessário. Suplicou que a sua mãe já era idosa e pediu-me para não a deixar preocupada. Peguei na minha mala e passei por ele. Disse-lhe que, se ele não aparecesse, mandaria o meu advogado enviar uma notificação legal formal diretamente para a casa dela. Ele ficou paralisado atrás de mim. Não olhei para trás porque sabia que este jogo tinha apenas começado e a pessoa prestes a tremer não seria apenas ele. Saí da empresa sem olhar para trás. No elevador, o meu telemóvel vibrou incessantemente. O Miguel ligou-me 3 vezes e depois enviou uma mensagem de texto. Implorou-me que não perdesse a cabeça, prometendo que me explicaria tudo esta noite. Jurou que não tinha nada a ver com a mãe dele e suplicou-me que não tomasse as coisas de forma desproporcionada. Fiquei a olhar para as palavras que apareciam no ecrã. No fundo, sentia apenas uma sensação assustadora de divertimento. O homem que outrora jurara proteger-me da chuva e do vento tinha agora apenas medo que eu arrastasse a sua mãe para o fosso de lama que os dois tinham cavado a eles mesmos. Não respondi. Conduzi o meu carro de volta ao meu apartamento de luxo no Príncipe Real. Vesti um fato de poder diferente e retoquei a maquilhagem ao de leve para cobrir as olheiras. Esta noite não era um jantar de família. Esta noite era o ato de abertura de um julgamento que não exigia nenhum juiz. Exatamente às 18h45, estacionei o meu carro em frente à enorme mansão em Cascais. Aquela propriedade de 3 andares foi um presente que comprei para minha sogra no nosso 3º ano de casamento. Foi logo depois de o Grupo Pereira assinar o seu primeiro grande contrato no valor de quase 3 milhões de euros. Naquela época, a Helena Carvalho, mãe do Miguel, segurou-me as mãos e chorou até ficar com os olhos completamente vermelhos. Disse que não me tinha dado à luz, mas que eu era mais dedicada a ela do que uma filha biológica. Eu tinha acreditado naquelas lágrimas. Acreditei tanto que a escritura da propriedade foi colocada em nome dela. Apenas mantive um acordo de procuração de bens que o advogado Henriques me tinha forçado a assinar como rede de segurança. Na altura, eu até tinha repreendido o Duarte por ser demasiado paranoico. Pensando nisso agora, se não fosse essa paranoia, a família Carvalho ter-me-ia mastigado e engolido até aos ossos hoje. Assim que desliguei o motor, o carro do Miguel acelerou atrás de mim. Ele saiu do carro a correr. A sua camisa não estava abotoada corretamente e o seu rosto estava pálido de ansiedade. Implorou-me que o ouvisse primeiro, dizendo que a sua mãe não sabia de muita coisa e pediu-me que não a enervasse. Olhei para ele. Perguntei se ele tinha medo que ela se enervasse ou se tinha medo que ela deixasse escapar coisas para as quais ele ainda não a tinha instruído. Ele apertou os lábios com força, estendeu a mão para me puxar, mas eu dei um passo atrás. Ordenei-lhe que não me tocasse. O rosto do Miguel contorceu-se ligeiramente. Ele costumava odiar quando a minha voz ficava assim tão fria, porque sempre que isso acontecia, ele sabia que eu tinha tomado uma decisão e não iria recuar. Toquei a campainha. Segundos depois, a porta abriu-se. A minha sogra estava lá dentro a usar um conjunto de roupa, de andar por casa de seda roxa escura e o colar de pérolas que lhe dei no seu aniversário no ano passado. Quando me viu, um sorriso luminoso floresceu imediatamente no seu rosto, mas os seus olhos desviaram-se rapidamente para o Miguel atrás de mim. Cumprimentou-me calorosamente, fingindo estar surpreendida por eu estar de volta. Convidou-me a entrar, dizendo que tinha feito uma vitela estufada caseira tradicional para mim. Disse que eu devia estar exausta da minha viagem de negócios. Entrei na casa. O cheiro intenso a carne e ervas aromáticas enchia a sala de estar. A mesa de jantar estava posta com todos os pratos que eu costumava adorar. Se fosse no passado, ter-me-ia sentido tocada, pensando que ela ainda se lembrava das minhas preferências. Mas hoje, aquela atenção parecia apenas uma camada de maquilhagem espessa
a cobrir um rosto enganador. Deixei cair a minha mala no sofá. Disse-lhe que não precisava de pôr a mesa. Disse-lhe que não tinha vindo ali para comer hoje. O sorriso no rosto da Helena congelou. Ela perguntou do que é que eu estava a falar. Disse que se um marido e uma mulher têm problemas, devem conversar lentamente em vez de entrarem em casa com uma cara pesada e zangada. O Miguel interveio rapidamente, afirmou que eu estava apenas cansada e disse que falaria comigo. Virei-me para olhar para ele. Disse-lhe que ele já tinha falado o suficiente. Agora era a vez da sua mãe falar. A Helena atirou a travessa de estufado para cima da mesa. O som da porcelana a bater no tampo de vidro soou de forma ríspida. Ela exigiu furiosamente saber se eu estava a interrogar a minha sogra. Disse-me que sabia que eu tinha sucesso e dinheiro, mas como mulher casada, eu precisava de saber o meu lugar. Queixou-se de que o Miguel passava o dia todo a gerir a empresa, enquanto eu estava constantemente em viagens de negócios, deixando a casa fria e vazia. Além disso, atirou-me à cara que eu nem sequer tinha conseguido dar um neto a esta família. Ela disse que, se ele estava um pouco cansado e eu não tinha pena dele, de certeza que não tinha o direito de ir para ali fazer uma cena. Fiquei a olhar para ela durante muito tempo. Afinal, estas eram as palavras que ela guardava no coração há anos, apenas à espera da oportunidade para as atirar à minha cara. O facto de eu ter perdido o meu primeiro filho porque me dediquei a salvar um contrato crucial para a empresa. O facto de os médicos dizerem que seria muito difícil para mim engravidar de novo. O facto de eu ter ficado no hospital durante 3 dias e de o Miguel só me ter visitado uma tarde porque estava ocupado a reunir-se com investidores. Aos olhos deles, todos esses sacrifícios resumiam-se, em última análise, a uma única frase: eu não lhes tinha dado um neto. Perguntei-lhe lentamente se tinha sido essa a razão pela qual ela tinha deixado o seu filho forjar papéis falsos de divórcio nas minhas costas. O ar na sala de estar congelou instantaneamente. Os olhos da Helena arregalaram-se e a mão que segurava a colher de servir tremeu ligeiramente. O Miguel estava atrás de mim, a sua respiração notavelmente mais pesada. Ele tentou falar. Cortei-lhe a palavra, dizendo-lhe para deixar a mãe falar. A Helena olhou para mim e depois para o Miguel. Esse único olhar foi o suficiente para eu compreender. Não só ela sabia, como era a mente brilhante a impulsionar a situação. Um longo momento depois, ela soltou um riso de escárnio, disse agressivamente que sim, que sabia, e então disse que, como já tinha ouvido falar do assunto, seria direta. Afirmou que a família Carvalho não podia deixar a sua linhagem acabar. Disse-me que se eu não podia ter filhos, tinha de saber o meu lugar e afastar-me. Argumentou que o Miguel ainda era jovem e precisava de um filho para dar continuidade ao seu legado. Acusou-me de acumular o título de presidente, o dinheiro e a empresa, mas de não lhe dar um verdadeiro lar. Senti uma dor aguda no peito, mas por fora mantive-me perfeitamente composta. Perguntei-lhe quem tinha comprado esta casa. Ela engasgou-se com as palavras. Perguntei-lhe quem tinha comprado o Mercedes que o Miguel conduzia. Perguntei-lhe quem lhe pagava as férias de luxo para Singapura e para o resto da Europa todos os anos. Perguntei-lhe quem lhe tinha oferecido as joias que tinha ao pescoço. E perguntei-lhe quem tinha construído a empresa que permitia ao seu filho sentar-se na cadeira de diretor-geral. O rosto da Helena ficou vermelho como um tomate. Gritou-me para não usar o meu dinheiro para oprimir as pessoas. Acrescentou com rancor que uma mulher com muito dinheiro e que não se conseguia reproduzir era inútil. O Miguel ficou pálido. Implorou à mãe que parasse de falar. Soltei um riso muito suave. Não, disse-lhe eu. Deixem-na continuar a falar. Quanto mais ela falasse, menos culpada eu me sentiria. Abri a minha mala, tirei o telemóvel, liguei para o advogado Henriques e coloquei-o em altifalante. Disse: Duarte, a partir desta noite, faça uma auditoria a todos os bens que coloquei em nome da Helena Carvalho. A propriedade em Cascais, o Mercedes, as 2 contas fiduciárias em nome dela que foram financiadas a partir das minhas contas pessoais. Prepare a papelada para reaver tudo de acordo com o acordo de procuração de bens. A voz do advogado Henrique soou claramente. Ele disse que sim, a papelada já estava preparada. Assegurou-me que assim que eu desse a confirmação, a sua equipa enviaria as notificações legais na manhã seguinte à primeira hora. A travessa de estufado na mão da Helena caiu no chão, partindo-se em 1000 pedaços.
O Miguel olhou para mim como se estivesse a olhar para uma pessoa completamente estranha. Perguntou se eu estava louca, lembrando-me que ela era a sua mãe. Olhei-o diretamente nos olhos e lembrei-lhe que eu costumava ser a sua mulher. No momento em que as minhas palavras se desvaneceram, a enorme sala de estar mergulhou num silêncio sepulcral. Os cacos de porcelana jaziam aos pés da minha sogra. O estufado de vitela acumulou-se no chão de pedra polida, como uma mancha que nunca poderia ser limpa. A Helena olhava fixamente para mim, com os lábios a tremerem de raiva. No entanto, pela primeira vez nos nossos 10 anos como família, não conseguiu encontrar imediatamente uma única palavra para me amaldiçoar. O Miguel colocou-se entre mim e ela. O seu rosto estava pálido como um fantasma, os olhos cheios de uma mistura de pânico e fúria. Implorou-me que não levasse os nossos problemas conjugais longe demais. Admitiu que tinha errado e disse que assumiria a culpa, mas avisou-me de que se eu tocasse na sua mãe, estaria a queimar permanentemente a ponte entre nós. Olhei para ele e, instintivamente, ri-me. Perguntei-lhe se ele achava mesmo que ainda havia alguma ponte para queimar depois de eu o ter ouvido dizer à secretária que a sua mulher não sabia do divórcio. A minha sogra virou-se imediatamente para enfrentar o Miguel, com os olhos tão afiados como punhais. Gritou, perguntando se ele tinha realmente deixado que eu ouvisse aquilo. Bastou aquela única frase para confirmar tudo. Eu não precisava de mais nenhuma prova vinda das suas bocas, mas ainda queria ver com que violência eles se debateriam antes de se afundarem. O Miguel cerrou os dentes e mandou a mãe calar-se. A Helena parecia ter acabado de levar uma bofetada na cara. Gritou, perguntando como é que ele se atrevia a gritar com a mãe por causa desta mulher. Sentei-me lentamente no sofá, tirei uma pasta fina da minha mala e coloquei-a na mesa de centro. A pasta era preta e continha apenas algumas folhas de papel, mas eu sabia que o seu peso era suficiente para esmagar toda a confiança do Miguel. Disse-lhe que, antes de os dois continuarem a representar a sua tragédia de mãe e filho, queria que ele olhasse para aquilo. O Miguel ficou a olhar para a pasta. As suas mãos tremiam ligeiramente, mas ele ainda tentava agir com calma. Perguntou qual era o novo truque. Disse-lhe para abrir e ver por si próprio. Ele pegou no dossiê. Quando viu o texto na primeira página, a sua expressão mudou instantaneamente. Era o acordo parasocial de capital que tínhamos assinado no nosso 3º ano de casamento. Foi na altura em que lhe transferi uns adicionais 11% das minhas ações para que ele ficasse mais bem visto aos olhos dos nossos parceiros de negócios. Na altura, o advogado Henriques tinha insistido numa cláusula de proteção. A cláusula estipulava que se o casamento se dissolvesse devido a faltas graves da sua parte, incluindo adultério, falsificação de documentos ou transferência ilegal de bens conjuntos, as ações doadas seriam automaticamente revogadas. Enquanto Miguel lia, o suor escorria-lhe pela testa. Murmurou que era impossível, alegando que não se lembrava de ter assinado aquilo. Respondi calmamente que ele não se lembrava porque estava demasiado eufórico com a obtenção de mais ações naquele dia. Estava demasiado ocupado a gabar-se aos amigos de que já não era apenas um empregado a trabalhar para a mulher. Ele nem sequer se deu ao trabalho de ler com atenção o que assinou. Levantou a cabeça de repente, com os olhos injetados de sangue. Acusou-me de lhe armar uma armadilha. Levantei-me e olhei-o nos olhos. Disse-lhe que estava a proteger-me. A única coisa que o prendeu na armadilha foi a sua própria ganância. A Helena arrancou os papéis das mãos do filho, mas não conseguiu compreender totalmente o jargão jurídico e os números. Apontou um dedo trêmulo à minha cara, chamando-me de cruel. Acusou-me de fazer cálculos contra a sua família desde o princípio. Aproximei-me dela, com a voz baixa, mas cada palavra nítida e clara. Disse-lhe que, se eu tivesse sido calculista desde o início, esta casa não estaria em nome dela. Se eu fosse cruel desde o início, o seu filho não se teria sentado na cadeira de diretor-geral todos estes anos. Se me faltasse uma nesga de decência, teria trazido a polícia aqui esta noite, em vez de telefonar apenas ao meu advogado. De repente, o Miguel atirou-se para a frente e agarrou-me o pulso. Implorou-me que o ouvisse. Afirmou que os papéis falsos de divórcio tinham sido uma ideia da sua mãe, que o tinha pressionado. Jurou que a Catarina tinha sido apenas um momento de fraqueza. Prometeu que nunca quisera verdadeiramente deixar-me. Gaguejou que estava apenas sob pressão por causa do problema do bebê,
pressionado pela mãe e estressado pela empresa. Implorou-me que o perdoasse desta vez. Prometeu despedir a Catarina de imediato. Prometeu ir para casa comigo para podermos recomeçar. Fiquei a olhar para a mão dele que me agarrava ao pulso. Aquela era a mão que tinha limpo as minhas lágrimas depois do meu aborto espontâneo. Essa mesma mão, ainda na noite passada, tinha deixado outra mulher ajustar-lhe o cinto no seu escritório. Senti o estômago a dar voltas de nojo. Afastei a mão de um puxão. Recomeçar? Perguntei-lhe exatamente o que é que ele ia usar para recomeçar. Os papéis falsos de divórcio, a secretária no escritório, ou os insultos da sua mãe sobre a minha incapacidade de ter filhos. O Miguel parecia estar a sufocar. Deu um passo atrás, com os ombros descaídos. Disse-lhe que lhe dava uma noite. Peguei na minha mala. Ordenei-lhe que estivesse na empresa às 9 da manhã do dia seguinte para entregar oficialmente toda a autoridade executiva. Se ele não aparecesse, eu enviaria um aviso de suspensão a todos os departamentos, a todos os parceiros empresariais e a todos os bancos que lidavam com o Grupo Pereira. A minha sogra deu um grito agudo, perguntando como me atrevia a fazer aquilo ao seu filho. Virei a cabeça e olhei para ela. Disse-lhe que devia preocupar-se primeiro consigo mesma. O aviso de reintegração de posse desta propriedade ser-lhe-ia entregue em mão amanhã de manhã. Saí pela porta. Atrás de mim, a voz do Miguel chamava pelo meu nome, rouca e desesperada, mas não parei. No caminho, o vento noturno soprava pelas sebes bem cuidadas, um frio de rachar. Olhei para o céu escuro como breu. O meu coração já não tremia como na noite passada. Este jogo tinha começado e, desta vez, era eu quem ditava as regras. Na manhã seguinte, cheguei à empresa mais cedo do que o habitual. O céu de Lisboa estava apenas a clarear. O sol matinal atingiu a fachada de vidro do edifício do Grupo Pereira, frio e afiado como uma lâmina. Fiquei no átrio durante alguns segundos, a olhar para o logótipo da empresa, as cores, o tipo de letra, cada detalhe que eu própria tinha escolhido. Durante 10 anos, este lugar foi o meu sonho, a minha carne e o meu sangue, o meu orgulho. No entanto, após apenas uma noite, percebi que esse sonho tinha sido esvaziado por dentro pela pessoa com quem partilhava a cama. A 10 minutos das 9, entrei na sala de reuniões principal. O advogado Henriques já lá estava. Ao lado dele sentava-se o diretor do departamento jurídico, a diretora dos recursos humanos e 2 membros leais do conselho de administração. Todos estavam em silêncio. Em cima da mesa, à minha frente, estava a resolução de suspensão do Miguel Carvalho das suas funções de diretor-geral, o protocolo que revogava os seus direitos de assinatura e uma lista de contas bancárias da empresa a serem congeladas imediatamente. Coloquei a mão sobre a pilha de ficheiros. O papel frio contra a minha palma fez-me sentir estranhamente serena. Exatamente às 9 horas, as portas da sala de reuniões abriram-se. O Miguel entrou. Vestia um fato azul marinho que eu lhe tinha comprado numa viagem. Tinha o cabelo bem penteado e o rosto tentava projetar calma, mas os seus olhos injetados de sangue e os grandes sacos escuros por baixo deles traíam-no por completo. Atrás dele estava a Catarina. Ela não tinha nada que estar ali, mas claramente o Miguel queria usá-la como um escudo ou talvez como uma provocação final. Olhei para ela e declarei que as reuniões do Conselho Executivo estavam fora dos limites para secretárias pessoais a partir daquela manhã. Ordenei-lhe que saísse. A Catarina retesou-se, com os lábios vermelhos apertados com força. Disse desafiadoramente que era a secretária do Sr. Carvalho e tinha o dever de tirar as atas. Cortei a palavra. Disse-lhe que, a partir daquele exato momento, já não era secretária de ninguém nesta empresa. A sala inteira ficou em silêncio. O Miguel bateu com a mão na mesa. Disse-me para não ultrapassar os limites. Disse que os nossos problemas pessoais não tinham nada a ver com os negócios. Fiz deslizar a resolução de suspensão pela mesa até ele. Disse-lhe para ler antes de falar sobre negócios. Ele pegou nela. Após apenas algumas linhas, o seu rosto ficou cinzento como cinza. Ele leu em voz alta as palavras suspensão de funções, revogação da autoridade executiva, exigiu saber que direito eu tinha de fazer aquilo. Olhei para ele durante muito tempo e depois respondi lentamente. Disse-lhe que o fazia na minha qualidade de acionista fundadora, presidente do conselho de administração
e entidade controladora legal do Grupo Pereira. Ela soltou um risosetto e trêmulo. Perguntou se eu me tinha esquecido que ele também tinha ações. Disse-me que não era um empregado de nível intermédio que eu pudesse despedir por capricho. O advogado Henriques colocou outro dossiê em cima da mesa, com a voz alta e clara. Dirigiu-se ao Miguel, afirmando que, de acordo com o acordo parasocial complementar assinado a 18 de maio desse ano, as ações oferecidas pela Seara Pereira seriam revogadas se ocorresse conduta matrimonial grave que causasse danos aos interesses da empresa. O Henriques declarou: já tínhamos provas preliminares de um caso ilícito no local de trabalho, uso indevido de bens da empresa e suspeita de transferências fraudulentas de ativos. O Miguel virou bruscamente a cabeça em direção ao Duarte. Gritou-lhe para se calar, dizendo que ele era apenas o meu advogado e não tinha o direito de o julgar. Coloquei o meu telemóvel em cima da mesa e reproduzi a gravação de áudio da noite anterior. A voz da minha sogra ecoou intensamente pela sala de reuniões. A família Carvalho não pode deixar a sua linhagem acabar. Se não podes ter filhos, tens de saber o teu lugar e afastar-te, seguida pela gaguez do Miguel e a Helena a admitir que sabia dos papéis falsos do divórcio. O rosto do Miguel passou de branco a cinzento. A Catarina ficou perto da porta, com o pânico nos olhos, sem saber se havia de avançar ou fugir. Desliguei a gravação. Disse-lhe que esta era apenas a primeira parte. Acrescentei que não queria divulgar tudo ainda porque queria poupar-lhe o seu último pingo de dignidade. O Miguel olhou para mim, baixando a voz. Perguntou se eu queria mesmo encostar-lo à parede. Senti a garganta apertar-se. Mesmo agora, este homem ainda não compreendia. Disse-lhe que não o estava a encostar à parede. Ele tinha deitado fogo à sua própria ponte de regresso. Disse-lhe para assinar a transferência. Ele rangeu os dentes e perguntou o que aconteceria se ele se recusasse. Olhei para a diretora dos recursos humanos e disse-lhe para enviar imediatamente a nota de suspensão a toda a empresa e para notificar os bancos para congelarem a autorização do Miguel Carvalho em todas as contas empresariais. O Miguel atirou-se para a frente e agarrou na caneta de cima da mesa, mas não para assinar. Atirou violentamente a caneta para o chão, com os olhos completamente vermelhos. Gritou o meu nome, dizendo-me para não esquecer quem tinha estado a entreter os clientes e a dar a cara pela empresa nos últimos 10 anos. Perguntou com arrogância se eu achava que esta empresa sobreviveria um dia sem ele. Levantei-me. Cada palavra caiu tão pesada como pedra. Disse-lhe que, sem mim, há 10 anos atrás, ele ainda era um falhado desempregado. Aquela frase atingiu-o como um golpe físico. Ele ficou paralisado onde estava. A Catarina olhou para o chão, envergonhada. Eu não estava a regozijar-me. Apenas sentia uma profunda tristeza. Estava triste porque até este último momento, a coisa que ele lamentava perder não era eu, mas sim o trono que estava prestes a perder. Por fim, o Miguel assinou. A sua mão tremia tanto que a assinatura ficou completamente distorcida. Quando ele poisou a caneta, soube que o seu poder dentro do Grupo Pereira tinha desmoronado oficialmente. Mas, nesse preciso momento, o telemóvel do advogado Henriques vibrou. Ele olhou para o ecrã, com o rosto a ficar incrivelmente grave. Inclinou-se perto do meu ouvido e sussurrou. Disse: a equipa de auditoria interna acabou de descobrir 3 contratos de fornecimento que mostram sinais de peculato. O montante era enorme, potencialmente superior a 2 milhões de euros. Cerrei os punhos. Afinal, o caso amoroso era apenas o pó na superfície da mesa. A verdadeira podridão ia muito, muito mais fundo. Olhei para o Duarte. Numa fração de segundo, todo o ruído de fundo da sala de reuniões pareceu desvanecer-se. 2 milhões de euros. Esse número não era apenas dinheiro. Era o suor de centenas de funcionários. Eram as noites sem dormir que passei a rever contratos. Eram as vezes que engoli o orgulho e paguei taxas de juro exorbitantes aos bancos para manter o nosso fluxo de caixa vivo. E, no entanto, o Miguel, o homem a quem confiei o poder executivo, pôde tão casualmente esvaziar a minha empresa de dentro para fora. Virei-me para olhar para ele. Ainda estava de pé junto à mesa, o rosto ainda a exibir a humilhação de assinar os documentos de transferência. Mas, quando ouviu a palavra auditoria, os seus olhos contraíram-se ligeiramente.
Aquele movimento microscópico foi suficiente para me dizer que ele sabia do assunto. Perguntei-lhe lentamente se tinha alguma coisa a dizer antes de eu ordenar uma revisão contabilística forense completa. O Miguel cerrou os punhos, tentando agir com calma. Disse que numa grande empresa era normal que os contratos tivessem erros. Disse-me para não dar ouvidos a uns quantos auditores e não o culpar por tudo. Soltei um riso frio. Um erro de mais de 2 milhões de euros era de facto um erro muito lucrativo. Ele cerrou os dentes, acusando-me de suspeitar de que ele estava a desviar fundos da empresa. Olhei-o diretamente nos olhos. Disse-lhe que não era uma suspeita. Estava a dar-lhe uma última oportunidade para confessar. A Catarina, de pé ao lado dele, começou de repente a tremer. Ela achava que tinha sido arrastada apenas para um escândalo de adultério. Nunca esperou que o fogo se espalhasse para crimes financeiros de burla qualificada. Olhou furtivamente para o Miguel, com os olhos cheios de puro pânico. Absorvi tudo isto. Se uma mulher ama verdadeiramente um homem, preocupa-se com ele. Mas se apenas ama o seu dinheiro, quando o dinheiro é ameaçado, entra em pânico primeiro por si mesma. Virei-me para a diretora financeira e pedi-lhe que projetasse os ficheiros no ecrã. O projetor acendeu-se. Apareceram 3 contratos de fornecimento de material, todos assinados com a Apex Fornecimentos. Este era um fornecedor que o Miguel sempre tinha elogiado como um parceiro fiável a longo prazo, com ótimos preços. Abaixo de cada contrato, havia um gráfico de comparação de preços de mercado que mostrava uma margem de lucro acrescida de 20% a 35%. O montante total inflacionado era superior a 2 milhões de euros. O que era ainda mais condenatório era que as contas de pagamento final passavam por 2 empresas fictícias, uma das quais estava registrada em nome do primo da minha sogra. A sala de reuniões ficou gelada. Olhei para o Miguel e exigi uma explicação. Os seus lábios moveram-se sem emitir som. Afirmou que não geria esses pagamentos diretamente. Disse que o departamento de compras é que o fazia e que ele apenas aprovava as propostas deles. A diretora financeira baixou a cabeça, com uma voz firme. Afirmou: Senhor Carvalho, os registros do sistema mostram que solicitou explicitamente para ignorar o passo de avaliação de preços em todos os 3 contratos. Os e-mails de aprovação ainda lá estão. O Miguel virou bruscamente a cabeça em direção à diretora financeira. Avisou-a para ter cuidado com a língua e perguntou quem lhe deu o direito de o incriminar. Bate levemente com o dedo na mesa. Disse-lhe que tinha sido eu. Ele engasgou-se. Peguei no telemóvel e liguei imediatamente para o chefe da informática. Ordenei-lhe que bloqueasse todos os acessos à rede de Miguel Carvalho, Catarina Silva e 3 funcionários associados no departamento de compras. Ordenei-lhe que fizesse o backup de todos os e-mails, históricos de inícios de sessão e registros de edição de contratos, avisando-o rigorosamente que não deveria ser eliminado absolutamente nenhum dado. O chefe de informática respondeu no mesmo instante, confirmando que estava a tratar disso. A Catarina deu de repente um passo em frente, com a voz a tremer violentamente. Alegou que aquilo não tinha nada a ver com ela. Choramingou que era apenas uma secretária e o que quer que o Sr. Carvalho lhe mandasse fazer, ela fazia. O Miguel olhou para ela com fúria, gritando para ela se calar. Eu sorri com desdém. Perguntei-lhe por que estava ela com tanta pressa de lavar as mãos. Perguntei a D. Silva se eu sequer tinha mencionado o apartamento de luxo no Príncipe Real registrado em seu nome. Perguntei de onde veio o dinheiro para aquilo. O seu rosto ficou branco como o papel. O Miguel ficou completamente paralisado. As suas reações disseram-me que o Duarte tinha seguido o ângulo certo. O apartamento, o carro, as malas de designer, as férias de luxo que a Catarina exibia vagamente nas redes sociais eram muito provavelmente alimentados pelo sangue da minha empresa. Levantei-me e a minha voz desceu para um tom glacial. Declarei que a reunião tinha terminado. A partir daquele momento, todos os ficheiros relacionados com Miguel Carvalho iriam ser transferidos para o departamento jurídico e para auditores independentes. Ninguém estava autorizado a contactar, destruir ou alterar documentos. Qualquer pessoa apanhada a ajudar a esconder provas assumiria responsabilidade solidária. As pessoas saíram da sala de reuniões uma a uma, até sobrar apenas o Miguel a olhar para mim. Despido da sua arrogância inicial, aproximou-se, com a voz embargada.
Lembrou-me que estávamos casados há 10 anos e perguntou se eu queria mesmo mandá-lo para uma prisão de alta segurança. Olhei para o homem à minha frente, com o coração a doer surdamente, não por pena dele, mas por pena da minha versão mais jovem. Perguntei-lhe se ele se lembrava que estávamos casados quando usou o dinheiro da empresa para sustentar a amante. Ele ficou em silêncio. Peguei nas pastas e saí. No momento em que cheguei ao corredor, o telemóvel do advogado Henriques iluminou-se novamente. Ele leu a mensagem de texto e a sua expressão tornou-se ainda mais pesada. Disse-me que a equipa de investigação de ativos tinha acabado de enviar mais informações. 2 lojas de retalho de primeira linha na Avenida da Liberdade e na Rua Garrett estavam registradas em nome da minha sogra. Os fundos para essas compras também mostravam sinais de terem tido origem nestes contratos. Fechei os olhos por um segundo e abri-os. Afinal, não tinha sido apenas uma pessoa a trair-me. Toda a família Carvalho se tinha sentado à mesa do banquete a banquetear-se com o meu trabalho árduo. Sentei-me no meu gabinete até quase ao meio-dia. À minha frente, um extrato bancário monitorizava o fluxo de caixa, tão longo que me desfocava a visão. Os números frios ligavam-se uns aos outros como facas a cortar a minha autoestima. 3 contratos sujos, 2 empresas fictícias, uma conta pessoal pertencente ao primo da Helena. E, em última análise, o dinheiro fluiu para 2 lojas de primeira linha em Lisboa. Um espaço estava arrendado a uma marca de cosméticos de alta gama, o outro a um joalheiro de luxo. O valor total estimado era de quase 6 milhões de euros. Esses 6 milhões já não estavam apenas no papel. Tinham se transformado em imobiliário, num rendimento mensal de rendas, nas férias europeias e nas malas de luxo que a Helena exibia às amigas da alta sociedade. Perguntei ao Duarte se tínhamos motivos suficientes para os congelar. Ele colocou outra pilha de documentos à minha frente. Explicou que, se nos baseássemos apenas no fluxo de caixa, precisaríamos de mais verificações. No entanto, o primo da Helena tinha assinado um acordo de empréstimo pessoal com o Miguel exatamente quando o dinheiro foi transferido. O empréstimo não tinha juros, nem prazo de reembolso e foi posteriormente usado como sinal para a compra das 2 lojas. O Duarte disse que este era um sinal de manual de ocultação fraudulenta de bens. Soltei um riso amargo. A família Carvalho tinha literalmente construído todo um sindicato de branqueamento de capitais. O Duarte permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Depois disse-me que, se fôssemos até ao fim com isto, já não seria um litígio civil de divórcio. Tornar-se-ia num caso criminal de colarinho branco nas mãos do Ministério Público. Perguntou se eu ainda queria dar ao Miguel a oportunidade de fazer a restituição pelos seus próprios meios. Olhei pela janela de vidro. Lá fora, nuvens cinzento escuras pairavam baixo sobre a cidade. Nos últimos 10 anos, tinha-lhe dado demasiadas oportunidades, tantas que ele achava que o meu perdão era inesgotável. Respondi que não. Queria que ele visse pessoalmente cada camada da sua pele falsa a ser arrancada. Nessa tarde, pedi ao meu motorista que me levasse à joalharia na Avenida da Liberdade. As montras brilhavam, o letreiro dourado gritava luxo e os clientes ricos entravam e saíam agitados. Fiquei no lado oposto da rua a observar durante muito tempo e depois liguei para a Helena. Ela atendeu muito rapidamente, com a voz ainda embargada de raiva. Exigiu saber o que mais eu queria, gritando que eu já tinha tirado o emprego ao filho dela e perguntou se eu os queria levar à morte. Respondi calmamente que estava em frente à joalharia na avenida. Perguntei-lhe se ela queria sair e olhar para o seu patrimônio uma última vez. A linha ficou num silêncio mortal, salvo por uma respiração pesada e irregular. Momentos depois ela rosnou, perguntando que disparates eu estava a cuspir. Lembrou-me de que a loja estava em nome do Rui, o primo dela. Perguntei-lhe se tinha esquecido de que o dinheiro para a comprar passou por 3 dos contratos de fornecimento do Grupo Pereira. Perguntei-lhe se achava mesmo que o Rui iria assumir a culpa por burla qualificada e branqueamento de capitais só para a proteger a ela e ao filho. A Helena gritou agudamente, perguntando como me atrevia eu a investigá-la. Olhei para o meu reflexo no vidro da montra. Disse-lhe que não a estava a investigar a ela. Estava simplesmente no rastro do meu próprio dinheiro. Ela desligou. 15 minutos depois, o Miguel ligou. Fiquei a olhar para o nome dele no ecrã
e deixei tocar até o último segundo antes de atender. Ele exigiu saber o que é que eu estava a fazer à mãe dele. A sua voz estava incrivelmente exaltada. Provavelmente tinha acabado de gritar com ela. Disse-lhe que ainda não tinha feito nada. Apenas a informei que aquelas lojas de primeira linha não eram tão limpas como ela achava. Ele implorou-me que lhe dissesse quanto eu queria, prometendo pagar-me, e suplicou-me que deixasse a mãe fora do assunto. Eu ri-me às gargalhadas. Perguntei-lhe o que é que ele ia usar para me pagar. Tinha perdido a cadeira de diretor-geral e as ações que lhe foram doadas estavam prestes a ser recuperadas. Perguntei-lhe se ele tencionava vender o apartamento que comprou para a Catarina. Ele ficou completamente calado. Aquele silêncio era uma confissão em si mesmo. Insisti, perguntando se ela sabia de onde tinha vindo o dinheiro para o apartamento. Ele implorou-me para não tocar na Catarina, alegando que ela não sabia de nada. Mesmo agora, ainda a estava a defender. O meu coração, que eu julgava estar completamente anestesiado, voltou a incendiar-se com uma dor aguda e agoniante. Perguntei-lhe o que é que eu sabia quando ele pegava no dinheiro da empresa para sustentar a amante. Perguntei o que eu sabia quando a mãe dele usava esse dinheiro para comprar propriedades. Perguntei o que eu sabia quando ele esteve à minha frente a desempenhar o papel de marido dedicado durante todos aqueles anos. O Miguel ofegava pesadamente. Admitiu que tinha errado e jurou que ia resolver tudo. Ofereceu-se para se pôr de joelhos. Ofereceu-se para deitar fora a Catarina, mas avisou que se eu fizesse explodir os crimes financeiros, a empresa também sofreria um rombo enorme. Implorou-me para não destruir o Grupo Pereira só porque estava zangada com ele. Apertei o telemóvel com força. Disse-lhe que ele não tinha o direito sequer de pronunciar o nome Grupo Pereira. Foi ele quem começou a destruí-lo primeiro. Desliguei. Logo de seguida, o advogado Henriques enviou uma nova mensagem de texto. A Catarina Silva tinha acabado de levantar uma grande quantia de dinheiro da sua conta pessoal e tinha reservado um voo para Faro para essa noite. Fiquei a olhar para a mensagem, com os cantos da boca gelados. A primeira ratazana tinha cheirado o fumo e estava a tentar fugir do ninho. Respondi ao Duarte, instruindo a sua equipa a reunir todas as provas relacionadas com ela. Esta noite eu queria encontrar a Catarina antes que ela pudesse desaparecer. Não fui logo para o aeroporto. Sabia que alguém como a Catarina, se estivesse a preparar para fugir, não pegaria apenas numas roupas. Voltaria primeiro ao apartamento para recolher documentos, dinheiro, joias e todas as coisas sujas que o Miguel lhe tinha comprado. Ordenei ao motorista que se dirigisse diretamente para o apartamento de luxo no Príncipe Real. O edifício inteiro brilhava na noite, parecendo luxuoso ao ponto de ser frio. Era um lugar onde outrora eu tinha considerado comprar um pequeno apartamento para minha própria mãe se reformar. Mas depois de ela falecer, já não tive coragem para entrar em lugares que eram esmagadoramente bonitos, mas sem calor. Nunca esperei que o Miguel usasse o dinheiro da minha empresa para comprar um espaço ali para outra mulher. O carro encostou no átrio. O advogado Henriques já estava à espera com uma assistente jurídica. Entregou-me uma pasta fina. A fração 32B estava registrada em nome de Catarina Silva. As transações de pagamento estavam ligadas à conta pessoal do Miguel e a uma transferência bancária da Apex Fornecimentos. Peguei na pasta com os dedos a apertá-la, com tanta força que o papel se dobrou. Perguntei se ela ainda lá estava em cima. O Duarte confirmou que os seus investigadores a tinham visto a descer com uma mala, mas ela tinha voltado a subir porque se esquecera do passaporte. Sorri com escárnio, a altura perfeita. Entramos no elevador. Os números dos andares subiam lentamente. Cada aviso sonoro parecia um martelo a bater nos meus nervos em alta tensão. As portas do elevador abriram-se no 32º andar. O corredor tinha carpetes espessas e uma iluminação âmbar quente. Estava tão silencioso que consegui ouvir perfeitamente as rodas de uma mala a rolar atrás da porta do apartamento no fundo do corredor. Toquei a campainha. O silêncio pairou lá dentro durante alguns segundos, antes de a voz muito desconfiada da Catarina perguntar quem era. Respondi: Ana Pereira. Não houve resposta, mas logo a seguir ouvi o som de algo a cair e passos apressados. Voltei a tocar a campainha. Disse-lhe para abrir a porta, acrescentando que se ela quisesse que eu chamasse a segurança do edifício,
e a PSP para redigir um relatório ali mesmo no corredor, eu não teria nenhum problema com isso. A porta abriu-se uma fresta. A Catarina estava do outro lado, com o cabelo apanhado num coque desarrumado, sem maquilhagem, com os olhos vermelhos e inchados. Já não possuía a atitude doce e suave de secretária mimada de um diretor-geral. À minha frente estava uma mulher em pânico a agarrar-se desesperadamente a uma carteira de luxo, como se fosse um colete salva-vidas. Perguntou o que eu estava ali a fazer. Empurrei a porta e entrei. Ela tentou bloquear-me a passagem, mas ao ver o advogado Henriques atrás de mim, recuou rapidamente. O apartamento era enorme, com janelas do chão ao teto com vista para o Tejo, sofás de pele branca, mesas de centro de mármore e perfumes caros alinhados nas prateleiras. Tudo tresandava a dinheiro. O meu dinheiro. Olhei para as 2 malas abertas no meio da sala de estar. Lá dentro havia roupa, joias, documentos, maços de notas e o seu passaporte. Perguntei para onde é que ela estava a fugir com tanta pressa. A Catarina mordeu o lábio. Afirmou que ia voltar para sua terra natal por uns dias. Chorou que não sabia de nada sobre os negócios da empresa e implorou-me que não a pressionasse. Peguei numa caixa de veludo que estava na mesa. Lá dentro estava a pulseira de diamantes que eu tinha visto nas redes sociais dela. Perguntei se tinha sido o Miguel a comprá-la. Ela baixou o olhar e disse que não tinha perguntado de onde vinha o dinheiro. Perguntei-lhe se ela não tinha perguntado ou se não tinha ousado perguntar. Ela desatou a chorar. Soluçou, alegando que também era uma vítima. Disse que o Miguel lhe tinha dito que eu e ele já estávamos separados há muito tempo. Disse-lhe que os papéis do divórcio estavam tratados e que só estavam à espera do momento certo para o anunciar. Que lhe tinha dito que eu não o amava e que apenas o tratava como uma ferramenta para a empresa. Ela disse que tinha pena dele e foi por isso que ela... Olhei para ela com frieza. Perguntei se ela teve pena dele a ponto de aceitar um apartamento de milhões de euros, carros, malas de marca e férias de luxo. A Catarina engasgou-se. As suas lágrimas caíam rapidamente, mas não me comoviam minimamente. Eu já tinha chorado o suficiente por nós os 3. Precisamente nesse momento, o telemóvel dela tocou. O ecrã exibia o nome de Miguel. Olhei para ela e ordenei-lhe que atendesse e pusesse em altifalante. A tremer, carregou no botão de atender. A voz do Miguel fez-se ouvir instantaneamente. Perguntou freneticamente se ela já tinha chegado ao aeroporto. Ordenou-lhe que não ouvisse uma palavra do que a Ana dissesse. Disse-lhe para voar primeiro para Faro e esperar que ele resolvesse tudo antes de se juntar a ela. Lembrou-a explicitamente para trazer a escritura do apartamento e para não me deixar meter as mãos naquilo. O rosto da Catarina ficou completamente pálido. Puxei calmamente o meu próprio telemóvel e pus a gravar. Do outro lado da linha, o Miguel não parava de falar. Disse-lhe que, se alguém perguntasse, que dissesse que não fazia ideia de onde vinha o dinheiro. Disse que tudo tinha sido uma prenda que ele lhe tinha dado de livre vontade. Quanto aos contratos, ordenou-lhe rigorosamente que nunca mencionasse os e-mails que ele lhe tinha mandado apagar. Olhei para o Duarte e ele acenou ligeiramente com a cabeça. Isto era mais do que suficiente. A Catarina desabou por completo. Gemeu para o telemóvel. Miguel, a Ana está aqui mesmo. A linha ficou num silêncio sepulcral. Poucos segundos depois, ele desligou. Pousei novamente a caixa de veludo em cima da mesa e olhei para a Catarina. Disse-lhe que ela tinha 2 opções. Primeira, podia continuar a proteger Lu e afundar-se com ele. Segunda, podia entregar todos os e-mails, mensagens de texto, extratos bancários e tudo o que sabia ao meu advogado. Disse-lhe que não prometia deixá-la sair impune, mas que documentaria legalmente a sua colaboração. Ela caiu no chão, escondendo o rosto nas mãos, chorando descontroladamente. Muito tempo depois, ela tirou a tremer um computador portátil da mala e colocou-o à minha frente. Confessou que mantinha cópias de segurança. Disse que tinha medo de que um dia ele a abandonasse, então guardou tudo. Fiquei a olhar para o ecrã iluminado, enquanto as pastas apareciam diante dos meus olhos. Apex Fornecimentos 2021. Folhas de preços reais, transferências para a mãe, apartamento, mensagens com o Miguel. Cada nome de pasta era como mais um prego cravado no caixão do meu casamento. A Catarina estava encolhida no chão, abraçada aos joelhos, com a voz embargada.
Jurou que de início não sabia mesmo que o dinheiro era roubado da empresa. Alegou que o Miguel tinha dito que eram os seus bônus pessoais e os seus próprios lucros de investimentos. Não olhei para ela. Disse que ela podia não ter sabido quando obteve o apartamento, mas soube mais tarde. Ela manteve a cabeça baixa. O seu silêncio foi a sua resposta. Abri um fio de mensagens entre ela e o Miguel. Nele, a Catarina tinha perguntado claramente: "É seguro transferires tanto dinheiro? Se a Ana descobrir, estamos mortos?" O Miguel tinha respondido: "Ela só se importa com a assinatura dos grandes contratos. Nunca presta atenção às pequenas faturas de fornecimento. Não te preocupes." Li aquilo, e as palmas das minhas mãos ficaram geladas. Afinal, aos seus olhos, a minha absoluta confiança nele não passava de uma falha para ele explorar. O advogado Henriques ajeitou os óculos, com um tom extremamente sério. Afirmou que estes e-mails provavam que o Miguel tinha ordenado explicitamente a inflação dos contratos e que tinha dito a Catarina para destruir as provas. Além disso, havia e-mails reencaminhados para a Helena Carvalho sobre a compra das 2 lojas. Virei-me de novo para a Catarina e perguntei-lhe o que mais tinha. Ela tremeu, dizendo que era só aquilo. Olhei-a diretamente nos olhos. Disse-lhe que ela tinha guardado tudo aquilo porque tinha pavor que o Miguel a deixasse. Uma mulher cuidadosa como ela não guardaria apenas algumas pastas de fácil acesso. Avisei-a que, se ela queria colaborar, era melhor não testar a minha paciência. As lágrimas derramaram-se-lhe dos olhos de novo. Rastejou até a mala, procurou debaixo do forro e tirou um estojo de maquilhagem. De lá de dentro, tirou uma pequena unidade USB preta. As suas mãos tremiam tão violentamente que quase a deixou cair. Confessou que era uma gravação de áudio. Disse que uma vez o Miguel estava bêbado e a falar com a mãe na sala de estar. Ela assustou-se e por isso gravou-os. Peguei na pen USB. O Duarte ligou-a de imediato no seu computador portátil secundário. Poucos segundos depois, a voz do Miguel ecoou pelo luxuoso apartamento que tinha comprado para a amante. As suas palavras estavam ligeiramente arrastadas pelo álcool, mas a intenção maliciosa era cristalina. Disse: "Mãe, não te preocupes. A Ana não sabe. Posso baralhar aqueles contratos. Dá-me mais 2 anos. Quando eu desviar capital suficiente, deixo a empresa como uma concha vazia. Quando nos divorciarmos, por mim é ela que fique com a carcaça morta da empresa." A voz da Helena intrometeu-se fria e a pingar ganância. "E as ações dela? Ela tem demasiado. Não me sinto confortável com isso." O Miguel respondeu: "Estou a resolver isso. Se eu a conseguir forçar a passar mais direitos de voto executivos, posso diluí-la lentamente. Se não, é continuar a usar a infertilidade dela para a destruir mentalmente. Mulheres como ela podem armar-se em duronas por fora, mas no fundo morrem de medo de perder o marido." Fiquei completamente imóvel. Pensei que tinha sentido a quantidade máxima de dor, mas acabou por haver profundezas de agonia que ainda não tinha alcançado. Durante 10 anos, não estive apenas a viver com um marido infiel. Estive a dormir ao lado de um predador que estava ativamente a calcular o dia em que poderia secar a minha empresa e atirar-me para o lado com uma carcaça vazia. Ele costumava abraçar-me nas noites em que eu estava tão exausta que chorava, dizendo-me para descansar, dizendo que estava ali para mim. Entretanto, afiava silenciosamente a faca nas minhas costas. A Catarina desatou a chorar em altos soluços. Pediu desculpa, admitindo que tinha errado, mas choramingando que também tinha sido manipulada. Disse que ele tinha prometido casar com ela, dizendo-lhe que eu só tinha o título de esposa e afirmando que a mãe dele já a tinha aceitado. Levantei-me e caminhei até junto dela. Disse-lhe que ela não tinha sido manipulada pelo amor, tinha sido manipulada pela ganância. Viu que ele tinha dinheiro, poder, casas e carros e achou que tinha ganho a lotaria. Agora que estava a perder, queria apelidar-se de vítima. Ela ficou sentada num silêncio atordoado, sem ousar argumentar. Eu não queria ouvi-la chorar mais. Virei-me para o advogado Henriques e dei-lhe instruções para selar todos os dados, enviar os ficheiros aos auditores independentes até amanhã de manhã e redigir a queixa-crime à polícia judiciária. Quanto a Catarina, disse-lhe para documentar a sua cooperação, mas todos os ativos ligados ao dinheiro sujo deviam ser congelados. A Catarina levantou a cabeça bruscamente, gaguejou sobre o apartamento.
Olhei em volta para a enorme divisão, para os móveis caros, a falsa iluminação quente. Perguntei-lhe se estava seriamente sentada num apartamento. Se olhou vazeprintizeiro. Lhe babado bado garo basura doro, da minha empresa, e a perguntar-me o que ia acontecer a ele. Ela fechou a boca. Nesse preciso momento, o meu telemóvel vibrou. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha surgiu uma voz masculina grave. Perguntou se era a Ana Pereira. Apresentou-se como Tomás, o antigo motorista do Miguel. Disse que tinha algumas coisas que queria entregar-me. Disse: se quer saber o que o seu marido andou a fazer nas suas costas durante os últimos 3 anos, preciso de me encontrar consigo esta noite no estacionamento subterrâneo da empresa. Agarrei no telemóvel com força. Outra porta abria-se, e eu sabia que a escuridão por trás desta ia ser muito mais densa. Saí do apartamento da Catarina perto das 10 da noite. Lá fora, a cidade continuava a arder com neon, mas dentro do meu coração apenas havia um cinzento pesado e sufocante. O advogado Henriques aconselhou-me a deixá-lo acompanhar-me à garagem, mas abanei a cabeça. Algumas verdades, por mais imundas que fossem, eu precisava de ver com os meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos. Mandei uma mensagem à minha equipa de segurança privada para se manter por perto e conduzi de volta ao edifício do Grupo Pereira. O parque de estacionamento subterrâneo estava terrivelmente vazio àquela hora da noite. As luzes fluorescentes piscavam no teto de betão. Os ventiladores zumbiam como um longo suspiro na escuridão. Assim que saí do elevador, vi um homem de pé junto ao pilar de betão B17. Vestia um casaco velho, um boné de basebol puxado para baixo e segurava firmemente nas 2 mãos um envelope pardo. Perguntei: é o Tomás? Ele olhou para cima. Reconheci-o de imediato. O Tomás tinha sido o motorista privado do Miguel durante quase 4 anos, antes de se despedir de repente, alegando que tinha de voltar para a sua terra natal para cuidar do pai doente. Na altura, eu até lhe dei uma indemnização generosa porque achava que ele era honesto e discreto. Ele respondeu que, sim, nervoso. A sua voz estava rouca e a tremer. Perguntei por que razão decidira procurar-me agora. O Tomás olhou em volta e baixou a voz. Disse que costumava ter muito medo porque achava que o Sr. Carvalho tinha costas quentes e ele era apenas um motorista. Disse que, se falasse, não perderia apenas o emprego. A sua família também estaria em perigo. Mas nos últimos dias, ao ouvir os rumores de que o Miguel tinha sido suspenso, sentiu que ficar em silêncio seria estar a ser injusto comigo. Olhei para o envelope nas mãos dele. Perguntei o que estava lá dentro. Ele entregou-mo. Lá dentro havia um cartão SD, vários recibos fotocopiados, livros de registro do veículo, fotografias impressas e um pequeno livro de contas escrito à mão. Abri o livro de contas. Datas, localizações, hotéis, restaurantes e apartamentos de luxo apareciam linha a linha. Nos dias em que o Miguel me disse estar a entreter clientes em Setúbal, o livro mostrava que o Tomás o levara a ele e a Catarina a um resort na Comporta. Nas noites em que afirmava estar em reuniões tardias com parceiros, o Tomás documentava que o deixara no apartamento da Catarina às 2 da manhã. Apertei o livro de contas. Aquilo provava que ele me traía, mas eu precisava de mais. O Tomás assentiu e tirou rapidamente algumas fotografias. Apontou para elas. Disse que há 3 anos o Sr. Carvalho visitava frequentemente um escritório de serviços jurídicos obscuros na Amadora. O Tomás disse que ouviu conversas telefônicas por acaso. Parecia que estavam a elaborar documentos falsos. Depois, uma vez, o Miguel voltou a entrar no carro a segurar um grande envelope. Disse a D. Catarina ao telefone que os papéis do divórcio estavam finalizados. Só precisavam de esperar pelo momento certo. O sangue nas minhas veias gelou. Perguntei se ele tinha visto o que estava no envelope. O Tomás disse que sim. Uma noite, o Miguel estava bêbado e deixou cair os papéis no chão do carro. O Tomás viu uma fotocópia de uma certidão de divórcio com o meu nome e o dele, mas o selo do tribunal parecia completamente falso. O Tomás assustou-se e tirou-lhe uma fotografia. Mostrou-me a foto no telemóvel dele. Estava ligeiramente desfocada, mas clara o suficiente para ler o meu nome, o nome do Miguel e ver um selo vermelho forjado do tribunal. Ri-me, mas a minha garganta estava amargamente seca. Afinal,
O tal divórcio não era apenas uma mentira que ele contara à amante. Ele tinha pago para falsificar documentos judiciais numa tentativa de usar uma legalidade falsa para me apagar da sua vida. O Tomás engoliu em seco e depois continuou. Disse que havia mais uma coisa, embora não soubesse se era importante. Há cerca de 6 meses, o Miguel encontrou-se várias vezes com um homem chamado Rui, o diretor-geral da Apex Fornecimentos. Eles conversavam no banco de trás do carro, pensando que o Tomás não os conseguia ouvir. O Miguel disse ao Rui que, se a empresa alguma vez fosse auditada, deitariam toda a culpa no departamento de compras e na contabilidade. O Miguel também mencionou que tinha escondido um segundo conjunto de livros de contabilidade limpos e fabricados num cofre na casa da mãe. Levantei a cabeça de imediato. Um cofre na casa da Helena? O Tomás disse que sim. Na propriedade em Cascais, no escritório do primeiro andar, escondido atrás de um painel de parede falso atrás da estante de livros. O Tomás disse que viu o Miguel abri-lo uma vez. Um arrepio percorreu-me a espinha. Eu tinha comprado aquela casa. As remodelações foram pagas com o meu dinheiro, e, no entanto, atrás daquelas paredes, ele escondia as provas sujas que planeava usar para incriminar funcionários inocentes. Perguntei ao Tomás como é que ele sabia exatamente onde ficava. O Tomás olhou para baixo, a contorcer as mãos. Confessou que o Miguel lhe tinha ordenado que ajudasse a carregar a pequena caixa forte de aço para dentro de casa. O Miguel tinha lhe dito que, se alguém perguntasse, que dissesse que era apenas uma caixa forte para as joias antigas da Helena. Respirei fundo, tentando manter a voz estável. Perguntei se ele estava disposto a testemunhar em tribunal. O Tomás ficou em silêncio durante muito tempo. Não o pressionei. Na garagem vazia, o som da água a pingar de um cano por cima da cabeça para o cimento ecoava de forma ruidosa. Por fim, ele assentiu. Disse que sim, mas apenas se eu ajudasse a proteger a sua família. Disse, o Miguel ameaçou uma vez que se o Tomás o traísse alguma vez, faria com que o Tomás nunca mais conseguisse encontrar trabalho em todo o país. Olhei-o diretamente nos olhos. Disse-lhe, dá-me a verdade, e eu protejo-o com toda a força da lei. Ele suspirou pesadamente como se um rochedo lhe tivesse sido tirado de cima do peito. Liguei ao advogado Henriques, ordenando-lhe que descesse de imediato à garagem. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o ecrã do meu telemóvel iluminou-se. Era uma mensagem de um número desconhecido que continha apenas uma foto. Na fotografia, a porta da frente da propriedade da minha sogra estava aberta de par em par. Um homem de boné de basebol preto saía, agarrando um pequeno cofre de aço. Por baixo da fotografia estava um texto. Tarde demais. As provas estão a ser movidas. Olhei para a fotografia e as minhas mãos gelaram. O Miguel tinha se antecipado. Fiquei a olhar para o ecrã, com um calafrio a percorrer-me a espinha. O homem de boné preto a levar o cofre de aço da propriedade em Cascais não era, claramente, um membro da família. Se aquela mensagem era real, o Miguel ou a sua mãe tinham ordenado a alguém que movesse as provas à meio da noite. Se eu chegasse uns minutos atrasada, as derradeiras peças de prova poderiam desaparecer para sempre. Virei-me de imediato para o Tomás. Mostrei-lhe a fotografia e perguntei-lhe se ele reconhecia o homem. O Tomás ampliou a imagem e o seu rosto empalideceu. Gaguejou que parecia ser o Rui, o diretor da Apex Fornecimentos. O Tomás tinha levado o Miguel a encontrar-se com aquele homem várias vezes. Não precisava de ouvir mais nada. Liguei ao advogado Henriques. Disse-lhe para se dirigir diretamente à propriedade em Cascais, levar um investigador privado e chamar a PSP local para dar apoio. Alguém estava a tirar provas da casa. A voz do Duarte ficou instantaneamente tensa. Disse-me para não ir sozinha, assegurando que já estava a caminho. Desliguei, fiz sinal à minha equipa de segurança para me seguir e arranquei a toda a velocidade da garagem subterrânea. Era noite alta, mas o trânsito em Lisboa ainda fluía. Luzes vermelhas traseiras, buzinas estridentes e faróis ofuscantes passavam-me pelos olhos como um pesadelo sem fim. Conduzi tão depressa que as minhas mãos sentiram cãibras no volante. Apenas um pensamento ecoava na minha cabeça. Não podia deixá-lo apagar os seus rastros. Não podia deixar que os meus 10 anos terminassem com a frase falta de provas. Quando cheguei à propriedade,
Os enormes portões de ferro estavam ligeiramente entreabertos. O carro do Miguel estava estacionado de qualquer maneira na entrada, com a porta do condutor ainda aberta. Quando saí do carro, ouvi a voz da Helena a gritar vinda de dentro de casa. Ela gritava: "O que estás aí a fazer parado? Pega nisso e vai-te embora. Não deixes a Ana encontrar." Lô. Empurrei a porta da frente e entrei. A Helena estava parada no meio do átrio de entrada, com o cabelo desgrenhado, ainda a usar a roupa de seda amarrotada de ontem. O Miguel estava perto da escadaria, com o rosto pálido, e o homem chamado Rui tinha acabado de descer do primeiro andar, agarrando a pequena caixa forte de aço contra o peito. Os três congelaram em puro pânico quando me viram. Entrei na casa passo a passo, com uma voz tão fria que até a mim me assustou. Disse: "Já é muito tarde para uma festa tão animada." A Helena colocou-se de imediato à frente do Rui, bloqueando-o. Exigiu saber o que eu estava ali a fazer, gritando que aquela era a casa dela. Olhei para ela, disse-lhe que não tinha certeza de que ainda seria dela amanhã. O Miguel desceu as escadas a correr, agarrando-me no braço para me puxar para a rua. Implorou-me que ouvisse, afirmando que as coisas não eram o que pareciam. Mentiu, dizendo que o Rui veio apenas buscar uns documentos de negócios antigos. Afastei o braço de forma violenta. Documentos de negócios antigos escondidos num cofre de parede. Perguntei-lhe quão estúpida ele achava que eu era exatamente. O seu rosto endureceu. O Rui tentou recuar em direção à saída das traseiras, mas a minha equipa de segurança bloqueou-lhe imediatamente a porta. O Rui apertou o cofre de aço com mais força, com o suor a escorrer-lhe pelas têmporas. Estendi a mão, disse-lhe para me dar o cofre. O Rui olhou para o Miguel. O Miguel cerrou os dentes e ordenou-lhe que não o entregasse. Tirei o telemóvel e comecei a gravar um vídeo. Declarei em voz alta e clara: "Muito bem, tudo o que for dito e feito hoje à noite vai diretamente para a Polícia Judiciária e para o Ministério Público. Senhor Rui, tem nas mãos documentos relacionados com o desvio de mais de 2 milhões de euros do Grupo Pereira. Se passar por aquela porta com isso, já não é apenas um cúmplice, está ativamente a destruir provas de um crime." O Rui começou a tremer. A Helena deu um grito, acusando-me de estar a fazer bluff. Gritou que só por eu ter dinheiro não significava que pudesse incriminar quem eu quisesse. Fiquei a olhar para ela sem pestanejar. Disse-lhe que ela andava a gastar o meu dinheiro há 10 anos sem se queixar e agora atrevia-se a chamar aquilo uma armadilha. Engasgou-se, incapaz de responder. Naquele momento, o som de pneus a chiar ecoou na entrada. O advogado Henriques entrou acompanhado por 2 agentes da PSP e um investigador privado. Quando o Miguel os viu, o seu rosto ganhou a cor da morte. Perguntou se eu estava mesmo disposta a ir tão longe. Virei-me para ele. Disse-lhe que ele era quem me tinha ensinado que, quando se lida com pessoas sem consciência, tem de se usar a lei. O Rui acabou por desistir. A caixa de aço foi colocada em cima da mesa de centro. O Duarte elaborou um relatório do incidente ali mesmo, à frente da polícia. Quando forçaram a caixa a abrir, estava cheia de pilhas de contratos, livros de contabilidade com pagamentos ilícitos, pens USB e selos brancos de várias empresas fictícias. Mas à medida que escavava até ao compartimento inferior, o meu coração afundou-se. Aquele compartimento estava completamente vazio. A única coisa que restava era um contorno retangular no pó a mostrar onde algo altamente importante costumava estar. O Tomás, que estava atrás de mim, empalideceu. Sussurrou que não estava certo. A última vez que a viu, havia lá dentro uma pasta vermelha grossa. Virei a cabeça rapidamente para olhar para o Miguel. Ele olhava para baixo, mas o canto da boca contorceu-se num minúsculo sorriso de escárnio. Foi fugaz, mas o suficiente para eu perceber. Ele tinha trocado o conteúdo antes da minha chegada. Fui até a cara dele e a minha voz desceu para um sussurro. Exigi saber onde estava a pasta vermelha. Ele olhou para mim e uma expressão de puro e descontrolado desespero brilhou nos seus olhos pela primeira vez. Provocou-me, perguntando se eu queria saber. Disse-me para me ajoelhar e implorar. Olhei fixamente para o homem que tinha sido meu marido, sentindo de repente uma estranha sensação de calma. Uma ratazana encurralada tentará sempre usar a humilhação para se agarrar à patética réstia de poder que lhe resta. Não lhe respondi. Virei-me simplesmente para o advogado Henriques
e ordenei-lhe que obtivesse as gravações das câmaras de segurança, as câmaras do portão da frente, as câmaras da rua. Queria saber exatamente para onde tinha ido a pasta vermelha. O Miguel soltou uma risada rouca. Disse que era tarde demais. Disse-me que eu poderia ter ganho algumas batalhas, mas não tinha ganho a guerra. Olhei para ele. Disse-lhe para continuar a jogar então, mas avisei-o para se lembrar de uma coisa. Alguém que já não tem nada em que acreditar, não tem absolutamente mais nada a temer. Saí da propriedade de Cascais perto das 2 da manhã. No banco de trás do meu carro, a caixa de aço estava selada num saco de provas, mas na minha mente, a única coisa que via era aquele compartimento inferior vazio e o sorriso retorcido do Miguel. Aquela pasta vermelha continha, sem sombra de dúvida, o seu trunfo mais devastador. De outro modo, ele não se teria atrevido a usá-la para me desafiar. O Duarte sentou-se a meu lado a fazer chamadas frenéticas para rastrear as câmaras da vizinhança. Olhei pela janela a ver as árvores a misturarem-se com a escuridão, sentindo-me assustadoramente calma. No passado, se o Miguel me falasse com frieza, eu passaria a noite em claro a pensar no que teria feito de errado. Agora, ele estava a esconder provas e a ameaçar-me, e eu não sentia qualquer dor. Quando o coração de uma mulher finalmente morre, o que resta não são lágrimas, mas sim uma clareza absoluta e pura. O telemóvel do Duarte vibrou. Atendeu-o e a sua expressão mudou drasticamente. Disse-me que a câmara do portão da propriedade captou imagens às 20h42. A Helena Carvalho entregou um grosso envelope vermelho a uma mulher de meia idade que conduzia um veículo da Uber. A matrícula estava parcialmente obstruída, mas a câmara de um vizinho tinha captado um ângulo melhor. Virei-me para ele perguntando quem era a mulher. Disse que a estavam a identificar, mas havia um pormenor bizarro. Depois de a mulher se ir embora, tinha sido o Miguel quem ligara ao Rui para vir buscar o cofre. Parecia que o cofre de aço não passava de um isco. Fechei os olhos. O Miguel ainda tinha meio cérebro a funcionar. Sabia que eu iria atrás do cofre, por isso deixou-me intencionalmente apanhar uma parte das provas. O elemento mais crítico foi retirado primeiro. Mas quem era a mulher de meia idade? Um familiar? Uma ex-empregada ou outra ligação no seu sindicato? Mesmo quando estava prestes a perguntar, o meu telemóvel iluminou-se. Era uma mensagem da Helena Carvalho. Dizia: "Se queres proteger o legado da tua mãe, recua." Fiquei a olhar para aquelas palavras e a minha mão gelou. A minha mãe faleceu há 7 anos. Tinha sido uma mulher bondosa e trabalhadora que passara a vida a gerir uma pequena retrosaria em Alfama, poupando todos os tostões para me pagar a faculdade. Nunca lutou com ninguém. Por que é que a Helena estava a trazer a minha mãe à baila agora? Liguei-lhe de imediato. Atendeu após alguns toques. A sua voz rouca, mas cheia de malícia. Ela sorriu sarcasticamente e perguntou se eu finalmente sabia o que era o medo. Segurei o telemóvel com força e exigi saber o que é que ela estava a esconder. A Helena riu-se perversamente. Disse que guardava a verdade. Perguntou se eu achava que a minha mãe era assim tão perfeitamente limpa. Alegou que a casa em Alfama, que vendi para criar a minha empresa, tinha uma escritura contestada. Ameaçou-me que se a verdade viesse a público, não só a reputação da minha mãe seria arruinada, como o capital fundador do Grupo Pereira seria investigado criminalmente. O meu sangue gelou. Essa casa era a única coisa que a minha mãe me deixou antes de morrer. Ela assinou a escritura para mim e eu vendia para obter o meu capital inicial. Tudo foi feito através de um notário legítimo. Nunca suspeitei de nada. Disse-lhe que ela estava a mentir. Ela disse-me para perguntar aos meus advogados se não acreditava. Gabou-se de que a pasta vermelha estava atualmente segura nas mãos do seu contacto. Avisou-me que se continuasse a pressioná-los, amanhã de manhã todo o mundo financeiro iria ler que a presidente Ana Pereira construiu o seu império em cima de uma propriedade roubada e contestada. Ouvia claramente a voz frenética do Miguel ao fundo a gritar com a mãe para ela se calar. A Helena respondeu aos gritos dizendo-lhe para se calar e que se eu os queria levar à morte, ia arrastar-me para o inferno com eles. A chamada desligou-se. Fiquei paralisada durante alguns segundos. Um tipo de dor completamente diferente surgiu no meu peito. Não por causa do Miguel, mas por causa da minha mãe. Podia suportar que sujassem o meu nome, mas não ia de todo permitir que arrastassem a memória da minha mãe pela lama. O advogado Henriques olhou para mim com profunda preocupação.
Avisou-me para não acreditar cegamente nela, afirmando que os documentos seriam muito provavelmente forjados, mas acrescentou que, se eles se atreviam a usar aquilo como chantagem, deviam tê-lo preparado meticulosamente. Ofereceu-se para obter os registros de propriedade de há 10 anos. Abanei a cabeça. Disse-lhe não apenas os registros de propriedade. Queria que ele localizasse o notário, a conservatória do registro predial da cidade e qualquer pessoa cujo nome alguma vez estivesse ligado à história daquela casa. Queria saber o que eles desenterraram e exatamente que partes falsificaram. Assim que o carro parou em frente à sede do Grupo Pereira, o assistente do Duarte enviou um vídeo da câmara do vizinho. A mulher que recebeu o envelope vermelho tinha baixado a máscara apenas alguns segundos para ajustar o capacete. Ampliei a imagem no ecrã e o meu coração parou. Aquele rosto era a Marta, a antiga cuidadora e empregada interna da minha mãe, que se tinha despedido no ano em que me casei. No dia em que a minha mãe morreu, ela foi a primeira pessoa a limpar a casa velha. As minhas mãos ficaram completamente geladas. Se a Marta estava envolvida nisto, significava que a conspiração da família Carvalho começou há muito, muito tempo atrás, muito antes de eu apanhar o Miguel a trair-me. Olhei para o Duarte e ordenei-lhe que encontrasse a Marta nessa noite, antes que ela tivesse oportunidade de desaparecer. A equipa do Duarte localizou a última morada conhecida de Marta num complexo de apartamentos degradados em Odivelas, mas quando lá chegamos, a porta estava fechada com um cadeado. Um vizinho disse-nos que ela tinha saído há menos de 1 hora a carregar um grande saco de viagem e tinha apanhado um Uber em direção à estação de autocarros de 7 Rios. Fiquei no corredor úmido e encardido, a olhar para o cadeado novo na porta enferrujada, com o coração a ficar cada vez mais frio a cada segundo que passava. Uma velha empregada que desaparece no momento exato em que uma pasta de chantagem altamente sensível é transferida. Se alguém chamasse a isto coincidência, nenhuma criança acreditaria. O advogado Henriques virou-se para mim, sugerindo que ela pudesse estar a tentar fugir para fora da cidade. Ofereceu-se para que os seus contactos verificassem os manifestos dos autocarros em direção ao sul ou ao centro do país. Abanei a cabeça. Disse, não. Ela não é estúpida ao ponto de ir diretamente para uma estação de autocarros com documentos altamente sensíveis nas mãos. Ela procuraria primeiro um lugar que achasse ser um refúgio seguro. Lembrei-me de repente de um lugar, a paróquia de São Judas em Marvila. O Duarte olhou para mim confuso. Expliquei que, quando a minha mãe era viva, trabalhava todos os meses como voluntária no Banco Alimentar de São Judas. A Marta tinha-a acompanhado várias vezes. A paróquia tinha um pequeno convento e um abrigo anexo. Se ela estivesse assustada, talvez tentasse esconder-se lá. Menos de 40 minutos depois, o nosso carro encostou junto à igreja. Aproximava-se o amanhecer e uma névoa fina cobria o velho telhado de pedra. O som tênue dos sinos da manhã ecoava suavemente no ar. Entrei no pátio com o coração pesado como chumbo. Uma freira idosa reconheceu-me depois de eu mencionar o nome da minha mãe. Em silêncio, levou-nos até uma fila de pequenos quartos de hóspedes nas traseiras. A porta de um dos pequenos quartos estava entreaberta. Lá dentro, ouvia um choro abafado. Empurrei a porta e entrei. A Marta estava sentada num catre de madeira e apertava o saco de viagem contra o peito. Assim que me viu, entrou em pânico e levantou-se num salto, e todo o sangue lhe desapareceu do rosto. Implorou-me que não a magoasse e jurou não saber de nada. Olhei para a mala nos braços dela. Perguntei-lhe, se ela não sabia de nada, por que é que estava a fugir? Abraçou a mala com mais força, com os olhos completamente vermelhos. Chorou a dizer que tinha sido forçada a fazer. Lu disse que a Helena Carvalho a ameaçou. Se não a ajudasse, a Helena contrataria cobradores de dívidas para exigir o dinheiro que a minha mãe lhe tinha emprestado há anos atrás e que denunciaria o filho da Marta à polícia devido a um esquema de apostas ilegais. A Marta soluçou que já estava velha e só queria ser deixada em paz. Aproximei-me, com a voz a tremer, enquanto tentava reprimir a minha fúria. Exigi saber onde estava a pasta vermelha. A Marta desabou num choro copioso e caiu de joelhos no chão de mosaico. Pediu imensas desculpas, disse que foi injusta com a minha mãe, mas jurou que os documentos na pasta não eram completamente verdadeiros.
Confessou que a forçaram a assinar uma declaração sob compromisso de honra, alegando que a minha mãe enganara um familiar para obter a escritura da casa em Alfama e que eu usei aquela casa roubada para construir a minha empresa, mas jurou que não era verdade. A minha mãe nunca burlou ninguém. A casa foi deixada à minha mãe de forma legítima pela minha avó. Senti um aperto na garganta. Perguntei-lhe por que é que ela assinou então. A tremer violentamente, abriu o saco de viagem e tirou a grossa pasta vermelha. Lá dentro estava o depoimento escrito, várias fotocópias de escrituras de propriedades antigas, uma pen USB contendo uma gravação de áudio e uma nota promissória com a sua assinatura. Confessou que a tinham gravado secretamente a mentir. Disseram-lhe que, se não colaborasse, divulgavam a cassete. Estava tão apavorada que aceitou o dinheiro de suborno da Helena. Mas ontem à noite, enquanto fugia com a pasta, não parava de pensar na minha mãe. Lembrou-se de que a minha mãe tinha praticamente salvo a vida do filho dela. Não conseguiu suportar que eles arruinassem o bom nome de uma mulher morta. Peguei na pasta vermelha com as mãos a tremer. Os documentos falsificados que se encontravam lá dentro eram incrivelmente sofisticados, uma mistura de meias-verdades e de mentiras completas. Não resistiriam a uma investigação judicial rigorosa, mas eram mais do que suficientes para destruir a reputação da minha mãe na imprensa. Lançariam graves dúvidas sobre o Grupo Pereira e arrastar-me-iam para a lama com o Miguel. Olhei para Marta, perguntei-lhe se ela estava disposta a testemunhar isso. Manteve a cabeça baixa, a chorar histericamente. Disse que o faria, mas implorou-me para proteger a sua família. Virei-me para o advogado Henriques. Ordenei-lhe que redigisse imediatamente um depoimento, que a gravasse a confessar em vídeo e que selasse toda a pasta. Disse-lhe que iríamos apresentar acusações crimes suplementares nessa manhã, mas nesse mesmo momento o meu telemóvel tocou. Era o Miguel. Coloquei em altifalante. A sua voz ecoou, rouca e fria como o gelo. Perguntou se eu tinha encontrado a Marta. Com tom de escárnio perguntou se eu achava que isso significava que eu ganhara. Declarou que se encontrava no escritório do Parque das Nações. Disse-me que, se eu não estivesse lá em exatamente 30 minutos, ia fazer o Grupo Pereira voar pelos ares até ao inferno. Literalmente. Congelei. Do outro lado da linha, o som agudo e estridente do alarme de incêndio comercial começou a tocar. Saí a correr da paróquia de São Judas, antes de o sol ter nascido completamente. Os sinos da igreja matinais desvaneceram-se atrás de mim, mas na minha cabeça, o único som era o alarme de incêndio ruidoso e caótico a gritar na chamada telefônica do Miguel. O advogado Henriques ligou de imediato à segurança do edifício e ligou para o 112. Sentei-me no carro com o coração a bater com tanta força que achei que me partia as costelas. Apesar de eu odiar o Miguel Carvalho até os ossos, sabia uma coisa. O Grupo Pereira não era apenas a minha empresa. Continha centenas de funcionários, dados de clientes, projetos e os meios de subsistência de pessoas inocentes. Se ele estivesse verdadeiramente louco ao ponto de arrastar todos com ele, nunca me perdoaria por ter chegado demasiado tarde. À medida que o carro virava para a avenida, eu já conseguia ver as luzes intermitentes dos carros dos sapadores bombeiros de Lisboa e das patrulhas da PSP a espelhar-se na fachada de vidro do edifício. Os seguranças estavam a evacuar o pessoal do turno da noite para o passeio. Algumas pessoas abraçavam computadores portáteis. Outras com uniformes de limpeza estavam a tremer no passeio. Abri a porta do carro com força e saí. O vento gelado da manhã bateu-me na cara. O chefe de segurança correu na minha direção, com o rosto branco de cinza. Relatou que os sistemas de supressão de incêndio tinham disparado no 26º andar, mas não havia ainda sinal de fogo enorme. Disse que o Sr. Carvalho se encontrava barricado dentro do gabinete do diretor-geral. Cerrei os punhos e perguntei se alguém estava preso. Ele disse que não. O andar estava totalmente evacuado, mas acrescentou que o Miguel se recusava a deixar entrar quem quer que fosse. Exigia apenas ver-me a mim. O Duarte agarrou no meu braço. Avisou-me para não subir sozinha e deixar a PSP lidar com a situação. Olhei para o andar alto que outrora tinha sido o domínio do Miguel. Aquele gabinete tinha testemunhado o dia em que brindamos com champanhe ao nosso primeiro grande contrato. Era também o sítio onde o tinha apanhado com a Catarina. Sabia que ele não me tinha chamado ali para negociar.
Queria que eu testemunhasse a sua patética queda final. Queria arrastar-me para a loucura que tinha criado. Disse ao Duarte que ia lá acima, mas não ia sozinha. 2 agentes da PSP acompanharam-me pelo elevador de segurança de emergência. O advogado Henriques foi logo atrás, com o telemóvel a gravar o áudio. À medida que o elevador subia, as sirenes a tocar ficavam ensurdecedoras. Quando as portas se abriram no 26º andar, o corredor estava intermitente com as luzes estroboscópicas vermelhas. Um ligeiro cheiro a fumo pairava no ar. Não era claro se tratava de fios elétricos ou algo intencionalmente queimado. As pesadas portas de carvalho para o gabinete da direção estavam trancadas. Do lado de dentro, ouvi o riso rouco de Miguel. Ele gritou para fora a perguntar se a Ana tinha chegado. Fiquei à frente da porta e respondi com calma. Estou aqui. Abre a porta. Um agente da PSP fez-me sinal para me afastar e gritou. Miguel Carvalho, abra a porta e colabore. Qualquer ação que ponha em perigo a vida de terceiros resultará em acusações criminais severas. No interior fez-se um silêncio total durante alguns segundos. De seguida, ouviu-se o som de vidro a estilhaçar-se. O Miguel gritou de volta. Acusações criminais? Vocês só cá estão porque ela tem dinheiro. Todos ficam do lado dela. Fechei os olhos, respirei fundo e abri-os de novo. Falei com clareza. Miguel, tu querias ver-me, por isso abre a porta. Se ainda te resta um pingo de dignidade de homem, para de te esconderes atrás de um pedaço de madeira trancado. Essa frase pareceu atingir o último nervo do seu ego ferido. A fechadura rodou e a porta abriu-se. A polícia avançou instantaneamente, garantindo uma vantagem tática. Eu entrei atrás deles. O gabinete do diretor-geral era um desastre absoluto. Os documentos encontravam-se espalhados por todo o lado como se fossem neve. Um canto das caras cortinas da janela encontrava-se enegrecido e um extintor de incêndios estava deitado e descartado no chão. O Miguel encontrava-se junto à sua secretária. A sua camisa encontrava-se amarrotada e suja, e os seus olhos encontravam-se injetados de sangue. Na sua mão segurava numa pen USB e em vários pedaços de papel machucados. Na secretária, a fotografia emoldurada que comemorava o 10. Ver o aniversário da empresa encontrava-se partida em bocados. O vidro rachado passava diretamente a meio do meu rosto sorridente que se encontrava na foto. Olhou para mim e começou a rir-se. Disse, ganhaste, Ana. Tiraste a empresa, as casas, o dinheiro. O que é que queres mais? Fiquei a olhar para ele durante muito tempo. Respondi que queria que ele pagasse pelo que tinha feito. Abanou a cabeça e o seu riso cresceu. Disse, não, queres que me ponha de joelhos. Queres que eu admita que me venceste, mas tu ao menos sabes por que te traí. Zombou, porque ao teu lado eu nunca me senti como um homem. És demasiado inteligente, demasiado fria, demasiado intocável. Eu mantive-me na tua sombra durante 10 anos, sentindo-me um fantasma. Senti uma dor aguda no meu peito, mas não por amor. Foi porque, mesmo no final, ele ainda conseguiu torcer o seu próprio patético complexo de inferioridade e transformá-lo em culpa minha. Nunca lhe pedi para ser um fantasma. Ele escolhera esconder-se nas sombras, com a cara contorcida. Segurou a pen USB. Gritou a dizer que a pen continha o livro de contas de reserva, ameaçando-me de que, se perdesse tudo, eu também não teria paz. Olhei para ele e disse com uma voz morta e vazia, a Marta já confessou. A pasta vermelha encontra-se nas mãos do meu advogado. A Catarina entregou cada um dos e-mails. O Tomás está pronto a testemunhar sob juramento em tribunal, e o Rui foi interceptado na propriedade em Cascais. Acabaram-se os teus cartões. A luz maníaca nos seus olhos quebrou. A energia do desespero abandonou a sua cara, deixando em seu rasto apenas a carcaça de uma pessoa verdadeiramente patética e esvaziada. Deu um passo para trás, deixando cair os seus ombros. Murmurou que era impossível, que a Catarina nunca o havia de trair. Respondi-lhe que fora ele a atraiçoar todos os outros em primeiro lugar. Olhou para mim com os seus lábios a tremerem. Ana, perguntou-me ele, se eu for preso, como é que a minha mãe vai sobreviver? Senti que o meu coração se transformou em pedra absoluta. Perguntei-lhe, quando a tua mãe se preparava para manchar o nome da minha falecida mãe, por acaso algum dia questionou como seria eu capaz de sobreviver? Essa simples frase deixou-o sem palavras.
A polícia avançou sobre ele e prendeu-o. Ele não ripostou. Quando a unidade USB caiu das suas mãos, o minúsculo som do clique do plástico ao embater no chão foi quase inteiramente engolido pelo estridente som dos alarmes de incêndio. Mas para mim foi o som da morte final que soava num reinado que havia sido erguido na base de mentiras. Ao ser acompanhado quando passava por mim, de repente parou. Num sussurro quebrado perguntou: "Tu amaste-me alguma vez de verdade?" Olhei para o homem que me havia arruinado 10 anos de vida e respondi muito suavemente: "Amei, e é exatamente porque te amei de forma verdadeira que a dor que me causas impossibilita que alguma vez consiga perdoar-te." Baixou a cabeça e empurraram-no para o elevador. Finalmente os alarmes de incêndio calaram-se. Todo o 26º andar recaiu num pesado e sufocante silêncio. Entrei no gabinete em ruínas e apanhei a moldura da fotografia que se encontrava desfeita. Na foto, a Ana de há 10 anos sorria de forma radiante ao encontrar-se em pé, ao lado do homem que achava que seria o marido que teria para sempre. Coloquei-a com a face virada para baixo sobre a secretária e vim-me embora. Lá fora, através da janela de vidro do edifício de Lisboa, as luzes do alvorecer mal começavam a surgir. Foi tudo muito pálido, mas também foi inegavelmente claro. A noite fria e negra havia finalmente chegado ao fim. Mas o verdadeiro julgamento para a família Carvalho estava somente no princípio. 3 meses após a detenção do Miguel no 26º andar, saíram as sentenças do tribunal. Os contratos de fornecimento inflacionados, os desvios de dinheiro para a Apex Fornecimentos, as 2 lojas de luxo em Lisboa, em nome da Helena, e as contas bancárias criadas para a secretária com fundos provenientes da burla imobiliária, relacionada com a casa da minha falecida mãe em Alfama, tudo isto resultou em penas pesadas. Sempre pensei que vê-lo diante de um juiz aliviaria o peso no meu coração, mas não foi o que aconteceu. No dia do julgamento, sentada no banco das vítimas, olhei para o Miguel. Vestia o uniforme prisional, tinha o cabelo cortado rente e um rosto pálido e abatido pelos meses de reclusão. Senti apenas uma frieza morta no peito. Aquele homem, que em tempos representara o centro do meu mundo, era agora apenas uma dura lição. Ele virou-se e olhou-me de soslaio. Os seus olhos já não tinham qualquer traço da raiva violenta que eu vira naquela manhã no gabinete da direção. Restava apenas um cansaço absoluto, sem qualquer réstia de esperança. Ao ver-me, murmurou o meu nome. Olhei-o de volta e, sem emitir som, articulei as palavras para que me esquecesse e nunca mais pronunciasse o meu nome. Ele baixou o olhar. A Helena, sentada na fila de trás, chorava compulsivamente, mas as suas lágrimas perdiam-se no vazio. Nunca mais voltaria a ostentar as joias, as pérolas, as sedas vistosas ou o luxo da alta sociedade. A sua arrogância de recém-rica esfumara-se. Já não era a matriarca que apontava o dedo à cara das pessoas para criticar a minha incapacidade de lhe dar um neto. As suas 2 lojas lucrativas e todos os bens imobiliários foram apreendidos e congelados pelo Ministério Público devido ao processo de branqueamento de capitais. Esta foi a única forma de a vida a obrigar a compreender o verdadeiro significado da perda e a perceber que não era dona de tudo. A Catarina também testemunhou. Apresentou-se em tribunal vestindo apenas uma t-shirt simples, sem maquilhagem e com lágrimas nos cantos dos olhos. Admitiu que o apartamento fora comprado com dinheiro ilícito e, sentindo-se abandonada à própria sorte, colaborou. Quando os procuradores a interrogaram sobre a origem dos fundos desviados da empresa, ela manteve-se em silêncio durante algum tempo. Depois, num choro convulsivo, acabou por confessar tudo, reconhecendo a sua parte na culpa e a sua crença ingênua de que aquele falso amor e o luxo durariam para sempre. Ouvi tudo, mas já não sentia qualquer raiva. É do conhecimento humano que, quando encostadas à beira do abismo, as pessoas revelam a sua verdadeira fraqueza. O tribunal debateu durante horas até ditar as sentenças finais. Foram todos condenados com base nas provas irrefutáveis de fraude, apropriação indevida, branqueamento de capitais, corrupção e falsificação de documentos. O Rui também recebeu a sua pena, e a Helena foi condenada por ocultação de patrimônio e receptação de capital desviado. Perante aquele desfecho, senti que o tempo de chorar tinha chegado ao fim. Os papéis do divórcio foram finalmente assinados e despachados numa tarde chuvosa e silenciosa. Eram apenas folhas finas de papel,
mas representavam o custo de 10 anos da minha vida, das gestações perdidas e das noites de insônia consumidas pela tristeza. Com a mão ligeiramente trêmula, assinei o meu nome de próprio punho. O advogado Henriques, ao meu lado, sussurrou num tom respeitoso que as formalidades legais tinham terminado para si, Senhora Pereira. A olhar para as gotas de chuva a escorrer pelo vidro da janela, respondi: sim, terminou. Mas, cá dentro, eu sabia que o meu futuro seria muito mais do que aquela simples sentença. Na empresa, reestruturei toda a holding, criando uma base de gestão limpa, transparente e sólida. Limpei os departamentos de chefia e finanças, nomeei novas equipas assentes no rigor e na honestidade, e restituí a confiança e o respeito aos funcionários que tinham ficado assustados com o escândalo. Agora olhavam para mim com lealdade no fundo dos olhos. Numa dessas tardes, a recepcionista cumprimentou-me com um sorriso sincero. Boa tarde, Senhor Pereira. Já não era a Senhor Carvalho. Era apenas a Ana Pereira. Pela primeira vez em muito tempo, senti a fefeite. Caminhei pelos passeios até a sua morada e toquei na lápide com doçura. Mãe, tentaram manchar o teu nome e ameaçar o teu legado. Murmurei, mas recuperei tudo através da justiça e dignifiquei os sacrifícios que fizeste por mim. O murmúrio da brisa nas folhas das árvores afagou o meu cabelo, como se fosse o toque suave da sua mão. Já não chorei. As minhas lágrimas tinham secado há muito, restando agora apenas uma paz profunda e imensa. A conduzir de volta, passei pela sede do Grupo Pereira. Os raios dourados do pôr do sol batiam na fachada de vidro, como se finalmente curassem todas as cicatrizes daquele edifício. Respirei fundo, deixando para trás os últimos 10 anos de uma vida construída sobre uma ilusão. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do advogado Henriques. O tribunal confirmara a severa pena de prisão efetiva para o Miguel. O Duarte perguntou-me se eu pretendia avançar com um pedido de indemnização civil suplementar. Demorei alguns segundos a responder. Disse-lhe que a lei que decidisse o que fosse justo, mas que eu recusava alimentar mais raivas ou exigir trocos. A justiça fora feita, e isso bastava-me. Pousei o telemóvel na mesa e abri as portas da varanda. Deixei o ar fresco da noite encher-me os pulmões. Lá fora, Lisboa brilhava sob as luzes da cidade, indiferente aos padecimentos individuais, mas sempre a seguir em frente. Quem age de má fé e fere os outros, acaba inevitavelmente por pagar o seu preço. Das tristezas e das derrotas, nasce uma oportunidade para recomeçar de forma mais clara e muito mais forte. Aprendi a reerguer-me a partir do nada, a não permitir que ninguém volte a atraiçoar a minha confiança. E, acima de tudo, a nunca mais me atraiçoar a mim mesma. Venha o que vier nos próximos capítulos da minha vida. A história e os personagens acima descritos são uma criação minha. Não se trata de uma história verdadeira. O narrador da história acima é uma voz de inteligência artificial. Esta é a minha reflexão pessoal após esta história. Espero que depois de ouvirem, compreendam que viver com bondade é algo precioso, mas ser bondoso não significa permitir que os outros o pisem. Num ambiente familiar, o marido e a mulher precisam de respeito, lealdade e gratidão pelos sacrifícios um do outro. Quando surge uma crise, mantenham a calma e não se destruam por causa dos erros dos outros. Mantenham os vossos documentos legais claros e protejam os vossos bens legítimos. Vivam de coração aberto, mas imponham rigorosamente os vossos limites. Aqueles que agem de má fé acabarão por pagar o preço, e aqueles que se souberem erguer após a pior das dores encontrarão com toda a certeza a paz, a alegria e a felicidade nas suas vidas mais uma vez.